O filho de vocês tem uma doença rara, que ela não tem cura. Até então eu tava me segurando, não contei o que era a doença. Quando eu contei pra ela, ela falou assim, Tânia, pelo amor de Deus, o filho da Marta e do tal tem essa doença. É uma doença muito séria, muito cuidado. Eles traziam medicamentos dos Estados Unidos. Tenho 2 meninas, nós não temos nenhum problema genético na família. Porque quando fala em doença genética, você já vai olhar lá atrás suas gerações. E na minha família, na família do meu esposo, não tem ninguém que tem alguma doença com o nome de fibrose cística. Fábio e Tânia são mães de crianças com uma doença rara. Ainda sem cura, elas vivem um milagre a cada dia, enfrentando a doença com coragem, esperança e muita fé. Mãe, você sabe que é uma doença que não tem cura. E eu gritava, Miguel, dentro de mim, quem como Deus, né? Você não é como Deus pra dizer que teu filho não vai ter cura. Se for da vontade dele, que ele prepare a cura física para Lívia, que ela possa testemunhar aqui nessa terra, né, para os homens que as mãos deles tocou sobre ela, ela foi curada e ser apresentada em exames, ou que ela possa viver o milagre dela todos os dias bem. Tá na mão de Deus a vida. Do mesmo jeito que tá na mão de Deus a vida pra ir, tá na mão de Deus a vida pra vir. Aprendi a ser mãe ali com a Lívia, né, uma mãe diferente para Luísa, para Laura, porque ela veio com novos desafios que eu não tinha vivido ainda na maternidade. Tudo que eu faço é buscando o melhor para a alma deles, para que eles possam, no final da vida deles, contemplar a Deus face a face. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje temos duas pessoas maravilhosas aqui, né? Um a gente já conhece, né, amor? É já verdade. esteve aqui no podcast. É verdade. Mas agora viemos para falar de outro assunto. Meu amor, apresenta nossas convidadas. Primeiro, é um assunto muito importante. Isso. Nós estamos aí no mês da conscientização da fibrose cística, então nós vamos falar sobre isso com duas mãezinhas, que são Fabiane, que é católica, casada com o Josimar, mãe da Luísa, da Laura e da Lívia, é professora e trabalha na rede estadual de ensino básico e técnico, e também a Tânia, que é pedagoga, casada com o Bruno, e mãe da Cecília, do Miguel e da Clarice. Atualmente, ao lado do esposo, se dedica a Construforce, e elas vão hoje aqui compartilhar com a gente a caminhada delas, né, com o Miguel e com a Lívia, que vivem com fibrose cística, né, trazendo um testemunho aí de fé e superação. Sejam muito bem-vindas! Obrigada, Johnny, obrigada, Isa, pelo convite. Para falar sobre esse tema especial. Sim. Pois é, quando vocês vieram, né, Fábio? Já até cortei, desculpa. Imagina. Mas quando vocês vieram, a gente já falou, né, Fábio, que Sim. a gente ia fazer um outro podcast pra gente conversar sobre isso, porque é algo que vocês convivem e, salvo engano, são poucas pessoas que têm os filhos dessa maneira. Então, assim, vivem num mundinho só de vocês e muita gente não tem noção do que é isso. Eu mesmo, que sou amiga da Fábio, fui descobrir sobre isso depois de muito Sim. tempo. Não foi assim, tá, já está e a gente com fibrose. Foi através dela, né, que a gente soube, Isso. através da Então, Lívia. assim, a gente vai descobrindo o mundo, igual vocês falaram também, que quando o Fábio foram para descobrir, eles já foram atrás da Tânia. Tânia, para tentar saber mais. Então, assim, a gente vai desmistificar tudo hoje para vocês poderem falar como que é isso, como que foi o diagnóstico, como que é conviver com essas crianças hoje. E, assim, a gente já vê que tem ali uma luz no fim do túnel hoje, né? É algo que eu lembro, lembro que a gente conversava no passado, a Fábio ficava bem apreensiva e hoje a gente já vê um sorriso no rosto de vocês e algo, uma luz realmente no fim do túnel. Meu amor, vou deixar as perguntas com você. Com certeza vai ajudar também outras mãezinhas que estão passando por esse processo agora, né? Vão saber que existe aí solução e Sim. que tem tratamento, né? Mas eu quero saber aqui de vocês a experiência de cada uma, como foi esse momento do diagnóstico, como foi descobrir isso. A gente sabe que quando, né, você passa por uma gestação, tem ali os morfológicos que são feitos. Eu quero saber, nos morfológicos, detectou alguma alteração? Ou isso foi descoberto com o tempo, passar dos anos do Miguel e da Lívia? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de vocês com o diagnóstico. Então, o Miguel, eu descobri, o Miguelzinho já estava com 5 meses. Ele já estava num estágio avançado, digamos assim. Não descobre nas ultrações, né? Primeiro, o exame que define, que dá as possibilidades, né, da doença é o teste do pezinho. Então, é muito importante fazer o teste do pezinho. E existem mães que não fazem, deixa passar. Na rede pública, quando eu fiz do Miguel,
Eu não fiz na rede pública, eu fiz particular. Mas quando eu fiquei sabendo lá no município, em Tangará, que se a gente faz pelo município, automaticamente dando a alteração na tripsina, já é mandado para o Júlio Miller. Nossa. Então, o que aconteceu com o Miguel? Ele nasceu, tudo bem. Na primeira noite, a gente já viu que havia alguma coisa diferente no Miguel. Ele não acordava para mamar, ele não tinha, sabe? A sucção do Miguel era bem molinha, ele não tinha força para sugar. Você já tinha outros filhos já? Já tinha um. Ah, então você já tinha Eu tinha noção uma de 2 já. anos, sim. E a minha sogra, que é minha segunda mãe também, ela que me acompanhou durante a noite. Eu tive uma perca hemorrágica e tudo, então eu tava bem groguezinha. E ela percebeu que o Miguel não acordava. Então, ela pediu para a enfermeira poder averiguar a saturação e a glicemia do Miguel. E ela viu que estava super baixa. Nossa. E aí, a gente tentou forçar ele a mamar e tudo. O médico falou que talvez era o jeitinho dele. Talvez ele era uma criancinha mais quietinha. E a gente levou isso. Fizemos o teste do pezinho. Deu uma pequena alteração. A taxa de corte é acima de 70 na tripsina. E o do Miguel deu 75. Nossa, No primeiro mês, o Miguel tinha dado uma engordadinha. E aí, o médico falou, olha, isso aqui é uma alteração irrelevante. Vida que segue. Sim. Só que no segundo mês, o Miguel já abaixou o peso. E ele não sugava em mim. Não mamava direito. E aí, voltamos pro médico. Ele falou assim, vamos aumentar a produção de leite. 15 dias você retorna. Nesses 15 dias, o Miguel começou a passar mal. E aí, ele teve vômito e febre. Eu voltei pro médico. Ele não estava. E aí, eu fui num plantão. Peguei uma médica de plantão. Ela viu que o Miguel, né, com o peso que tava da agendinha dele, já tinha baixado mais 100 gramas. Nossa. E aí ela falou assim, olha, não tá normal, mas vamos dosar aí o medicamento pra febre e vômito, né? Vamos controlar. Controlou, deu os 15 dias, voltei no doutor. O doutor não estava de novo. E aí eu voltei na mesma médica que tinha acompanhado ele. E aí, mais 150 gramas a menos. Caramba. E aí ela falou assim, olha, vamos fazer exames de sangue e tudo mais. Aí fizemos exames, vimos que ele estava com uma anemia. E aí ela passou medicamento para controlar a anemia e falou bem assim, agora ficamos toda semana tirando o sangue dele para controlar essa anemia dele. Porque ela estava achando que era possibilidade até de uma transfusão de sangue. Sim. E aí, nesse tempo com ela, deu aí 1 mês e meio, mais ou menos. O Miguel já estava com uns 4 meses. E aí, ela falou... Teve um dia que o Miguel teve ela suspeitou que o Miguel pudesse ser alérgico a leite, a proteína do leite. E ela me falou, olha, vamos suspender o leite. Não toma nada mais de leite e nem derivados. Eu suspendi o leite e derivados. Eu não sabia muito também sobre a alergia à proteína do leite. E aí, nesse tempo, tirando o sangue do Miguel para controlar a anemia, o Miguel começou a evacuar sangue. Nossa. E aí eu mandei foto pra ela, da fraldinha do Miguel. Ela falou assim, olha, joga água oxigenada que se ferver é sangue e aí a gente vai fazer um exame pra ver se ele é alérgico. Aí eu falei assim, doutor, esse exame é muito invasivo, né? Tá com 4 mesinhos e tudo. Sim. Ela falou assim, não, é um exame de sangue. Aí eu falei, poxa, mas eu tô tirando sangue do menino Nossa, toda semana. Por que não fez Sim, logo o exame, sim, né? Pra sim. comprovar. Aí eu chamei meu marido, corremos pro pronto-socorro. Nisso eu já tava com uma pasta de exame, né? E tava ficava todos os exames juntos. Então eu cheguei no pronto-socorro, a minha anja, que eu falo, sempre falei pra ela, que é a doutora Jaqueline, ela pegou o Miguel, ela tava saindo, ela falou, não, eu atendo ele. Voltou, atendeu o Miguel, ela pediu pra mim tirar toda a roupinha do Miguel, e ela viu já que o Miguel tava num estado de desnutrição. Nossa. Então, assim, eu sabia que meu filho tinha alguma coisa, mas eu não sabia o quê. O que era ainda? E aí, ela pegou e falou, olhou os exames e pegou o exame do teste do pezinho e falou assim, cadê o reteste? Eu falei, não tem. Ela falou assim, não, mas aqui tá pedindo que era pra fazer um reteste. Eu falei, doutora, o doutor falou que era irrelevante, não tem. Ela falou assim, aí ela fechou, foi lá, olhou o Miguelzinho e falou assim, olha, eu tenho uma notícia pra vocês. Eu tenho certeza que o filho de vocês é alérgico à proteína do leite de vaca.
E aí, acabou o seu peito. Você não vai mais dar amamentação pra ele. Você vai comprar um leite específico. E mamadeira troca tudo. Nada mais. Aí, ela foi me ler o beabá do que era uma alergia, né, ao leite de vaca, proteína. Que eu tinha que ler rótulo, que tinha traços e tudo mais. Aí que eu fui saber. Até E então, falaram só ele é alérgico, só para de dar o leite. Para de dar o leite, derivados. comer manteiga, requeijão, essas coisas. Pra mim era isso. Sim. E aí nada, né? É muito mais grave. muito. E os sintomas da alergia são muito graves. É desnutrição também, é diarreia e tudo mais. E aí ela falou assim, nesse mesmo momento, ela falou assim, só que tem um outro problema. Tudo indica que o filho de vocês tem uma doença rara, que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Aí aquilo ali desabou, né? Eu falei assim, meu Deus, eu sabia que ele tinha alguma coisa, mas não que era uma doença rara, que não tem cura, né? E esse tratamento, como será? O que é isso? Aonde que eu vou conseguir isso? Aí ela falou assim, olha, como já passou o tempo do reteste, do teste do pezinho, agora eu vou precisar que vocês façam o teste do suor. Só que eu não sei onde que faz. E vocês vão precisar procurar. Demorou 3 dias pra gente descobrir aonde que fazia. Porque eu ligava em laboratórios. E não é em laboratório? Aqui em Mato Grosso é em um lugar específico. Um lugar. Que é o Júlio Miller. É o Hospital Universitário de Cuiabá. Deus. É o único lugar que faz o teste do suor. Então, pra gente descobrir, foi uma luta. Demorou 3 dias. Eu consegui marcar até em Goiânia. Mas eu não consegui achar aqui. Meu Deus. E aí, consegui marcar pra daí 15 dias. Então, foi mais 15 dias De sofrimento. de sofrimento. Meu Deus. Sem iniciar um tratamento que precisa ser iniciado o mais urgente possível. Sim. E aí, quando a gente fizemos o teste, aí foi pedido... Aí, eles me ligaram pra ir refazer o teste. Eles me ligaram, eu tinha consulta com a doutora Jaque. Esse teste é o do pezinho. Não. Esse é o do O suor. do suor já. Eles coletam, eles colocam um íon, né? Um aparelhinho Pra aquecer, de elétron pra aquecer o suor. Depois eles colocam uma gaze, ali no Júlio Miller é assim. Aí eles colocam uma gaze, enrolam com insufilme, que é pro suor penetrar nessa gaze da criança. Então, a gente vai pro sol com a criança embolada, né, família? Coloca Com ali, cobertorzinho pra pra suar mesmo. Ela tem que suar. E aí, ali capta o total de sódio da criança que sai, entendeu? E aí, é ali que vai confirmar. Eu não me recordo agora a porcentagem. Quantos acima... Acima de 60, acima de né? 60 confirma a doença. Confirma a doença. Isso. O do Miguel deu 59. De 45 de um lado e 59 do outro. Até 30 é o normal, de 30 a 60 é um duvidoso, um resultado duvidoso. Isso, acima de 60 confirma. Isso. Então, o do Miguel deu duvidoso. E aí, eu tinha consulta com a pediatra. Falei, olha, eles me ligaram, deu duvidoso. Ela falou assim, vou ligar lá. Aí ela ligou. Aí ela falou assim, Tânia, é um duvidoso, mas é um duvidoso que já vai confirmar. Você vai ir só pra confirmar. E aí, eu cheguei eu fui saber o que era a doença, né? No Google. Isso, já Aí a gente explique pra foi gente googlezar. o que é que a gente já falou. explica pra nós. A gente foi Meu googlezar lá. Deus, Google. O desespero. E aí, então, no Google, falava que era uma doença que até há tempos atrás, há 20 anos atrás, era uma doença que tinha uma taxa de sobrevida muito baixa. Né? As crianças nasciam com 1 ano, já faleciam. E a taxa de vida, então, era de 20 anos. A sobrevida de 20 anos. E é uma doença que ela comete vários órgãos do sistema. Sistema respiratório, digestivo, reprodutor, né? Nervoso. E aí, eu fiquei, meu Deus... Né? Como que vamos lidar com isso? E aí houve a confirmação do Miguel. Então, assim, eu tive um norte maior porque a minha sogra, ela tinha conhecidos que moraram há 15 anos atrás em Tangará e que o rapaz tinha a fibrose. O único filho do casal tinha fibrose. E quando eu contei pra ela, até então eu tava me segurando, não contei que era doença. Quando eu contei pra ela, ela falou assim, Tânia, pelo amor de Deus, o filho da Marta e tal tem essa doença. É uma doença muito séria, muito cuidado. Eles traziam medicamentos dos Estados Unidos. E aí que a gente foi, assim, sabe, começar. Então, quando a gente descobriu, aí foi aquele baque. Sim.
E a Fabi, como você vai contar o seu? E Vai depois lá, a gente Fabi. diz. Depois a gente e aí vai depois pra a gente próxima. entra ali como é a doença em si. Só mais uma pergunta. Tinha mesmo intolerância à lactose? Tinha. Meu Deus do céu. Que agrava ainda mais a doença. Caramba. Ele tinha... A alergia era muito séria, né? Então, eu achava um pouquinho... Ele foi engordando nesse primeiro mês ali com a alergista. Ele engordou, mas, na verdade, ele tava inchando e eu a ponto de matar ele. Meu Porque eu cheguei a dar leite de cabra pra ele. E o leite de cabra também Nossa, tem também Sim. a mesma... a proteína. Sim. Nossa. Caramba. E assim, é importante dizer que a fibrose cística, ela se manifesta em cada indivíduo de uma forma diferente, Sim, né? porque Atacando há alguns- mutações diferentes. Isso. A Lívia e o Miguel, eles têm mutações diferentes. Tem uma que é igual. Uma igual, isso. Porém, as mutações são diferentes. Mas mesmo pacientes com a mesma mutação, eles podem, por conta do organismo, desenvolver de diferente maneira. Nossa. Isso, né? Isso mesmo. É. Inclusive, quando eu fiquei sabendo as mutações da Lívia, a Lívia tinha uns 10 meses, eu fiquei sabendo que uma criança no Rio tinha falecido. E essa menina de 6 anos já estava precisando de oxigênio. Quando eu vi a mesma mutação da Lívia, minha cabeça ali, ela colocou, Sim. meu Deus, minha filha vai passar por essa situação, né, a Lívia? E não é, né? Os médicos já tinham falado. Cada paciente cria a sua história, vai ter a sua história de vida, né? Ainda que esteja com a mesma doença, a mesma mutação. Sim. Então, Conta pra nós, sabe, como que foi o descobrir, como que foi esse processo desde o início? Do diagnóstico vocês, da Lívia. nós descobrimos também no teste do pezinho, mas assim como a Tânia, quando saiu o teste do pezinho, o médico falou, olha, nós vamos refazer. Na verdade, o médico da Tânia pediu para não refazer. Nós refizemos, mas ele falou assim, dificilmente, né, vai ser acredito que é um falso positivo. E ali eu fiquei tranquila, porque eu também nunca tinha escutado falar da doença. Assim como vocês falaram ali no início, é uma doença rara. E eu não conhecia ninguém, não conhecia a Tânia até então, não sabia do Miguel. Sim. E nem pesquisei. Aí falei, eu não vou nem encucar, porque eu já tenho 2 meninas, nós não temos nenhum problema genético na família. Sim. Esse é o primeiro ponto, porque quando fala em doença genética, você já vai olhar lá atrás suas gerações. E na minha família, na família do meu esposo, da minha mãe, do meu pai, não tem ninguém que tem alguma doença com o nome de fibrose cística. Sim. Então, quando eu vi no exame o teste do pezinho, que era da Lívia, minha terceira filha, eu falei, veio uma alteração aqui. Uma alteração, estava em 200 e pouco, foi ali no teste do pezinho. E ali já pede para dentro dos 30 primeiros dias de vida refazer. E nós refizemos no dia seguinte. E quando veio, depois de um mês, foi bem no final do ano, Lívia nasceu em novembro, então nós coletamos o exame ali meados de dezembro, chegou um mês depois, as festividades, enfim, no dia 18 de janeiro chegou, o reteste deu muito alterado, assim, deu 1513 acima, na verdade, eu acho que a máquina nem fez toda a leitura, mas acima de 1513, que era o máximo que ela... E ali o Josi chegou para mim e falou, olha, nós vamos ter que refazer e ir para o Júlio Miller. Porque nós já sabíamos que tinha o teste do suor, né? E para refazer o teste. E ali eu falei, mas o que é fibrose cística? Porque até então nem sabia, nem tinha ido pesquisar. Porque eu não... Sim. E ali comentei com alguns amigos. E uma amiga conhecia a cunhada da Tânia. E falou, Fábio, eu conheço... O sobrinho da minha amiga tem essa doença. Eu vou te passar o contato. Aí me passaram o contato da Tânia, antes mesmo de eu ir para o Júlio Miller fazer o teste do suor. Então, eu tive, né? Nós tivemos essa graça aí de conhecer a Tânia e ela nos apresentar. Porque ela não conhecia e você descobriu tarde, né, Tânia? Foi. Assim, mais tardio. Mais tardio, porque tem pessoas que descobrem já cedo, maiores, né? E tem pessoas que descobrem mais tarde mais ainda. tarde ainda. Às vezes a mutação não é tão grave, mas já tem alguns sintomas, né? Pessoas que já descobriram com 15 anos, ou depois adultos, ou até numa infância um pouquinho maiorzinho, né? Sim. E ali fizemos o teste do suor, só que o primeiro teste do suor da Lívia deu 33 e... Eu não lembro o outro resultado, mas foi bem perto do quase normal. E ali eu achei e falei, vai dar alívio, não vai, né? Nossa, eu voltei alívio, tranquila. né? Apesar de já ver que minha filha tinha alguns sintomas que não eram normais. Isso estava com um mês e pouquinho, 2 Ela meses? estava com 2 meses. Mas eu já meses. estava percebendo, porque eu via que a Lívia evacuava demais.
E assim, como eu já tinha as duas meninas, eu sabia que os 10 primeiros dias ainda não tem um controle de intestino. Faz cocô de madrugada. Sim. E Lívia permanecia fazendo em todos os banhos. Todos os banhos, às vezes eram 2 banheiras de água, porque ela evacuava. Ela estava mamando e evacuando. Eram muitos cocôs ao longo do dia. Geralmente é assim mesmo, Miguel também. E isso devido à insuficiência pancreática que ela já tinha. Ela já nasceu com essa insuficiência pancreática grave e não fazia uso de enzimas, então o alimento por ali passava, né? O alimento gorduroso. Então, eu via que minha filha tinha alguma coisa e ela não engordava. No primeiro mês, assim como o Miguel, ela engordou. Ela ganhou 800 gramas. Mas no segundo mês, ela já ganhou 400. E eu sei que o padrão das minhas filhas eram sempre ganhar muito peso. Sim. E aí, a família falava, porque é o leite, porque é isso. E aí, você já tentava buscar, não, então dá mamadeira, mas eu tô produzindo leite. Seu leite não é forte, né? Eu não sei se a Tânia escutou alguma coisa assim. Não. E ali vinha esses palpites, né? Sim. Mas eu sabia que no fundo tinha alguma coisa. Sim. Mas às vezes eu não queria ver também. Sim. Chegava lá em Cuiabá, eles perguntavam da Lívia, não, Lívia, tá tudo certo. Né, ganhou pouco peso, não sei se é meu leite. E ela faz cocô normal. E eu não queria ver que ela estava fora do comum. E ali eu comecei a estudar sobre fibrose. Aquele chão abriu por conta do Google. Nossa. Que a gente vê muitos diagnósticos ruins, muitas informações lá na época ruins. Não tinha medicamentos que nós vimos assim que dava certo. Até então não era tão divulgado. Estava muito recente o Trikafta ainda, né? E refizemos o teste, deu um pouquinho mais alto. Foi para 50 e poucos ali. Aí fizemos 3 vezes, mais a terceira vez. Só que aí, nesse tempo, nós tivemos que fazer outros exames também, que é o de elastase pancreática, o Sudan 3. São exames para avaliar a função do pâncreas, isso. E ali, no terceiro teste do suor, que veio alterado, 74 e 75, se não me engano, os dois. E os outros testes, a médica chegou e falou, Lívia, daí com 3 meses... Foi já em fevereiro, ela falou, olha, confirmamos o diagnóstico, que a médica até então também não tinha muita certeza, porque a Livinha era gordinha. Sim. Ela, aparentemente, ela era inchadinha. Ela tinha um inchaço. E ali ela passou, sua filha ela realmente tem fibrose cística, uma insuficiência pancreática grave, ela vai precisar tomar enzimas em todas as refeições que são gordurosas, então toda mamada, você vai precisar dar enzima para ela. E as enzimas nós tínhamos que abrir, era em cápsula, né? Abria, colocava na boquinha, colocava no mamar. Tem que dar vitaminas, reposição de vitaminas devido a ela não reter gordura. Ela precisava de ser suplementada com essas vitaminas D, E, K e A, que são vitaminas lipossolúveis, precisa de gordura para ser absorvida no organismo. Sim. E fazer inalação diariamente. E Lívia teve um episódio de gripe com 1 mês. Ali logo depois do Natal, que a gente tinha feito o reteste, não tinha diagnóstico. E eu nunca tinha, falei, nossa, uma bebezinha com gripe, não tem ninguém, secretiva. E ali depois que eu entendi, porque daquela gripe, que era um organismo que já nasceu secretivo. Sim. Então, ela falou, vocês vão ter que fazer inalação todo dia e fisioterapia respiratória, né, por conta dessa secreção, esse acúmulo de secreção no pulmão, e ela precisa fazer para ir eliminando. E as inalações vai ajudar a fluidificar esse quadro dela diariamente. E o que mudou na vida de vocês como mãe a partir do momento do diagnóstico? Quer falar? Primeiro? Pode falar, Tânia. Acho que mudou tudo. Muda a gente por completo, né, Fabi? Sim. Muda a gente por completo. Eu falo assim, eu sou católica também e sempre fui da igreja de todo domingo, de estar participando, morava em Progresso, né? Então, é uma vilinha assim e a gente é família, era praticamente tudo, né? E aí... Mas depois do Miguel me trouxe uma intimidade com Deus surreal. Porque, assim, é uma doença que não tem cura para os médicos. Então, a gente acredita num Deus, é num Deus do impossível, né? Então, você vai se apegar a quem? Aquele que vai te trazer a cura, aquele que vai fazer o impossível. E o Miguel foi isso. Eu falo assim, o Miguel, o nome dele não era nem para ser Miguel. O nome dele era para ser Davi. Mas Deus trabalhou ali que até o nome dele Deus já colocou. Quem como Deus?
E nós fazíamos tratamento em um centro, né, aqui do estado, com o Miguel, e tinha uma médica ali que ela sempre frisava assim, mãe, você sabe que é uma doença que não tem cura. E eu gritava, Miguel, dentro de mim, quem como Deus, né? Você não é como Deus para dizer que meu filho não vai ter cura. Nossa. Que seja através de um milagre vindo, né? Que seja através de um medicamento. Mas vai ter a cura sim, e vamos lá. E, sabe, o Miguel, nesse tempo em que a gente estava com a Jaque até ir para Cuiabá para fazer o teste do suor, o Miguel começou a nem balbuciar de tão magrinho que ele estava, de tão frágil. E quando a gente saiu do hospital, uma tia que tinha acompanhado comigo, e ela já parou o carro para ir num laboratório para a gente ver se tinha possibilidade de fazer os exames que os médicos haviam pedido. Ela saiu do carro e eu fiquei com o Miguel sozinho dentro do carro. E eu comecei a filmar o Miguel e conversar com ele e tudo, e o Miguel começou a dar gargalhada. Nossa. E eu falava, Deus vai mudar, né, meu filho? Eu falava assim, Deus vai agir, não vai ser tudo isso, não vai ser esse peso, porque eu saí de lá com um peso enorme, porque os médicos viam o Miguel, mas eles cogitavam epilepsia, eles cogitavam um monte de coisas por conta dele tá tão desnutrido, ele tava meio que atrofiando já, sabe, os bracinhos não viravam direito, e aí eu passei pelo neuro e tudo. E quando ele começou a sorrir, eu falei assim, não, aqui vai ter coisa diferente. A gente vai passar por... Tem vida, né? Sim, a gente vai passar por tudo que a gente tiver que passar, mas a gente vai passar com Deus. Então, ali eu me sentia no fundo do poço, mas eu senti Deus jogando uma corda. Eu não vi Deus me tirando de lá. Confesso pra vocês, eu passei muito tempo lá naquele fundo do poço. Porque a gente passa, Sim, né, Fabi? passa. Mas quando Deus jogou aquela corda, eu falei assim, eu vou subir, eu vou te encontrar. E foi assim. Então, houve momentos nesses 7 anos, que hoje o Miguel tá com 7, né? Então, houve momentos em que eu andei sozinha, houve momentos que Deus me pegou no colo junto com o Miguel, com a minha família, e caminhamos juntos, e ele me devolveu no chão de novo e vambora, vai caminhar sozinha. E é assim que a gente caminha. Então, assim, foi difícil no começo, teve momentos um pouco mais conturbados, mas eu sei que Deus está agindo em tudo, em tudo. E desde o início, quando a Tânia começou a falar sobre a doença, ela sempre me passou muito a força e a fé. Eu lembro que a gente ia em oração, né, antes quando ele ia fazer o primeiro teste do suor, né, você mandou comigo o amuletinho. O amuleto, a relíquia junto. De São Miguel. Essa relíquia, ela tem um testemunho muito lindo sobre. E eu levei a relíquia junto. Então, assim, foi um sinal de fé. E eu fui realmente... Ali no primeiro teste do suor, eu falei, não, vai dar tudo certo. Né? Aquele coração, eu falei, dá tudo certo. E depois, quando veio o diagnóstico, não é que não deu certo. Deu certo como Deus quis. Sim, né? Deu certo como Deus quis que fosse. Então, durante todos esses dias, porque são dias que parecem ser curtos, mas são tão longos para nós. São tão longos. E tem momentos que são muito intensos, né? Cansativo. Quando recebe esses diagnósticos. O que a Tânia falou agora, quando a médica falava, olha, é uma doença que não tem cura. Isso é muito pesado. Muito. Mas eu nunca consegui aceitar no meu coração isso. Porque... não é o que, assim como a Tânia, não é o que nós acreditamos. Sim. Para a medicina, né, para o homem pode ser ainda, não tem cura, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos os médicos, são seres humanos. A medicina, né, feita pelo homem, mas para Deus, né, nós acreditamos que tem cura. Então, desde o início, eu pedia muito para Deus, né? Se Deus, se for da vontade dele, que ele prepare a cura física para Lívia, que ela possa testemunhar aqui nessa terra, né, para os homens que as mãos deles tocou sobre ela, ela foi curada e ser apresentada em exames, ou que ela possa viver o milagre dela todos os dias bem. Sim. Então, hoje nós vivemos o milagre acontecer todos os dias, né, Tânia? Isso mesmo. Na nossa vida. E seja num remédio, que mesmo com remédio, é o que está perto da cura. Então, se Deus permitiu a inteligência para o homem para fazer um remédio que os aproxime de uma vida com qualidade de vida, tenha uma vida mais saudável, é o milagre acontecendo.
Então, nós vivemos esse milagre aí todos os dias. Sim, acredito. Uma coisa, vocês falaram de muitos exames, muitas coisas, ida para Cuiabá. A gente sabe que Fábio vai para Brasília, inclusive voltar. Inclusive a Tânia assim, que nos... Também nos... Também já nos fez apresentou. Porque eu estava indo para Cuiabá, só que a gente vê que aqui no estado ainda é um pouco defasado em diversos aspectos, E aí, então, me falaram sobre Porto Alegre, que é referência. Porque a fibrose, ela é uma doença que ela é genética, né? Vamos explicar aqui, né? Isso. É uma doença genética, então, é o gene CFTR, que é defeituoso. E para uma criança nascer com ela, o pai e a mãe têm que ter o mesmo gene. Então, ela é rara por isso. São porque portadores, o pai, né? o pai e a mãe têm o mesmo gene, só que eles não têm a doença. Eles portam Assim como um eu. gene. Portam um gene. A Então, Tânia é vamos dizer, portadora e eu sou portadora do gene, mas nós não manifestamos a doença. Nós carregamos um gene da doença. E Nós vocês somos descobriram carregadores. isso fazendo exames, essas coisas ou não? Não, é próprio da doença, da sim. doença. Aham. Tá. Então, nós, enquanto casal, tendo a doença, tendo um gene defeituoso, E nossos maridos ali... nós temos a possibilidade de ter 50% de chance de ter um filho totalmente saudável, sem carregar um gene, por exemplo, como nós carregamos. Temos 25% de chance de ter um filho que carregue um gene assim como nós. E 25% de chance de ter um filho com a fibrose cística. É assim. Caramba. Então, se nossas filhas, as outras duas, né? Porque tanto a Fabi quanto eu temos 3, né? Só um que tem. O meu é o do meio. Da Fabi foi a terceira. Sim. Então, nós sabemos que 2 dos nossos não têm a doença. Mas nós não sabemos se eles têm o gene. Mas para desenvolver alguma doença, no caso, as nossas meninas, que são 2 que não têm, elas teriam que casar com um rapaz que tem Tem o Que mesmo seja portador. gene. Seja Para portador. os filhos delas terem a doença. E ter 25%. E passar dos 25% de chance. Isso, tem que de passar nos passar 25%. 25%. Aham. E tem Entendeu? exame para isso? Tem exame Tem. para você descobrir se você O tem exame esse... genético. Genético. Caramba. O exame Mas genético. eu não fui atrás de fazer das outras duas. Também Eu não fiz, também não fiz as minhas meninas. Hoje eu sei que a mutação, a Lívia, como ela tem os 2 alelos ali alterados, e a mutação dela, as 2 mutações que ela tem é a mesma. Então eu carrego a mesma mutação que o Josi carrega. Que a gente chama Delta F508, que é responsável, que 60% das pessoas com fibrose cística tem pelo menos uma mutação. Delta Ela é F508. essa F508, ela é mais comum, É a mais comum. mas também é uma das mais É a graves. segunda, é classe 2. O Miguel, Delta ele tem 508. uma F508 e uma S54, Que é rara, né? que é rara também. As duas juntas também se tornam muito graves. O que acontece por Gente, ser a só classe? se vocês puderem explicar o que cada alteração dessa tem Isso é algum... o que acontece. A Delta F508 é uma mutação gera? que ela fecha o canal da comunicação ali para transporte de sal e água no organismo. Então, ela bloqueia totalmente o canal. Tem mutações que elas não bloqueiam totalmente, abrem um pouquinho. Então, se elas são um pouquinho mais abertas. É como se fosse uma porta. Isso. O gene CFTR, ele é como se fosse É a um condutor, portinha. né? É como se fosse a porta. Ele é o condutor, mas para as pessoas poderem entender, Entendi. é como se fosse uma portinha que passa o canal de água e sal, sódio e cloro, né? Que é o sal. Passa a água, o sódio e o cloro do nosso organismo. Então, na fibrose, os pacientes com fibrose, a mutação, igual a Fabi falou, tem mutação que é totalmente fechada, né? Bem fechada, que passa um risquíssimo. E tem mutação que a portinha é mais empenada do pouquinho que a outra, abertinha. entendeu? E tem as passagens. Aí são as mutações mais O leves. normal Passa seria tudo. passar tudo, abrir ser e fechar, aberto. entendeu? O Normal seria aberto. Por quê? Como não Abrir e passa, fechar, por isso que normal. chama doença do beijo, Beijo salgado. Por isso que é o teste do suor, que vê a verdade. concentração de sal. Como não tem essa condução correta aí dentro do organismo, ela é defeituosa, a pessoa que tem a doença, ela tem um suor muito salgado. Sai sal mesmo. É, o o normal, Miguel, né? o nosso normal é
a passagem de água, né, junto com o sal, vamos colocar o sal, passa, libera o sal. Só que o nosso próprio organismo também libera o sal, mas puxa um pouco de sal de volta pro nosso corpo, porque a gente precisa dos sais minerais no corpo. E no caso da fibrose, sai e não volta. Ele não consegue, a portinha não puxa de volta, entendeu? Não há passagem. Então, fica não o sal. absorve. O Miguel, ali comigo, ainda no período sem descobrir a doença, eu morava num bairro que não tinha muito asfalto em volta. Então, eu sentia que o Miguel tinha umas areinhas. E não era areinha, era sal. Você achando que era poeira? Eu achava que era poeira. Nossa, eu dava banho no menino. Nossa, menino salgado, deixa eu dar um banho nele. Achava isso, mas não. O beijo salgado é o peculiar da fibrose. É um beijo salgado como se fosse água do mar. O Miguel saía sal nele, e ainda de vez em quando sai, assim, quando ele tá muito, assim, muito calor, né? De ficar grossinho aqui. Tanto que quando nossas crianças eram bebês, nós precisávamos fazer reposição de sal. Eu tinha que dar... hoje, de vez em quando. Hoje eles ainda pedem, né? Eles pedem. Mas ali bebê era um sachê de sal que eu tinha que dar por dia pra Lívia. Pra beber. Então, acharam os meios. Às vezes dissolvido, soltava na boca, colocava... Depois, quando começou a introdução alimentar, ficou mais fácil, mas né? eles pedem. Porque o próprio corpo o Miguel, eu tenho vídeos dele, ele mesmo chegando, mamãe, sai. Nós chegamos a um ponto que daí nós descobrimos que o sal grosso era a maneira mais fácil. Então, Lívia comia sal grosso o dia inteiro. Ficava com balinha, vai pra escola. O Miguel já ia... Quando eu iniciei ele pra escola, eu achei mais prático mandar o sal grosso. Muito prático. Pra ele na escola. Porque daí ele ia chupando salzinho. Isotônico, Gatorade, tudo que tem sal, principalmente por causa dessa perca. Ali, né? E eu dava beijinho na Lívia, porque quando eu fiquei sabendo que era doença do beijo salgado, será que minha filha tem? Na descoberta do diagnóstico, eu sentia que o suor dela era mais salgado. Que ele não queria ver, né? Mas eu sentia. Por causa do beijo. Se você der um beijo numa criança que tá suada, você vai sentir a criança com fibrose, né? Você vai sentir aquela alta concentração de sal. Gente, agora ficou mais fácil de entender. E tem um caso que vocês falam que as crianças não podem se encontrar. Isso. Como que funciona? Isso é muito doido, né? Porque, vocês... Provavelmente vocês estão sempre muito juntas ali, compartilhando as coisas, porque tiveram ali o mesmo diagnóstico, os filhos. E aí, a Tânia já tá muito mais à frente, sabe de muito mais coisas, que auxilia a Fábio. Acaba criando uma certa amizade. Como é isso, as crianças não poderem conviver? E por que não podem conviver? E por quê? Vamos lá, se vocês puderem explicar. Essa convivência, o distanciamento das crianças é porque eles sempre sempre não, mas eles são colonizados muitas vezes por bactérias e não é visível. E eles pegam muito fácil. Entendi. Então, é um exame que é rotina, fazer o exame de... O SUAB. Igual o que era do Covid? Isso, uma cultura. E fazer essa Miguel, cultura. No início, eu não sei da Livinha, mas no início do Miguel era feito do narizinho também. Da Lívia nós já fizemos foi só orofaringe. Só garganta. Mas no início, é porque depois trocou o protocolo. Mas no início era o teste Nossa, que de difícil. bebê, de bebezinho. Que o da garganta não bebezinho. é tão sofrido, Eu acho que o Miguel começou a fazer garganta depois do Covid. Nossa. Que aí eles perceberam que a garganta ficava mais perto para eles poderem pegar as bactérias. Então, como as crianças eles são muito secretivos, é muito fácil para eles pegarem alguma bactéria. E as pessoas com fibrose cística é muito fácil ser colonizado por uma bactéria. Então, o distanciamento é por causa disso, para evitar uma contaminação. É uma contaminação então, ali entre eles. Então, tipo uma rede ali de todo mundo se conversar. Sabe quem tem pra não... Nossa, não é bem assim. Até nós falávamos sobre isso, né, Tânia? Da vinda pra cá. Como funciona isso, gente? Ali nos hospitais, hoje no hospital em que nós tratamos, que é lá no HCB, em Brasília, eles identificam a criança com uma pulseira roxa. Na recepção. Que é a cor da fibrose cística, né? Sim. Que representa o setembro roxo, né? Então, na recepção, as crianças recebem. E elas não ficam muito tempo também ali. Eles já chamam logo, né? Pra triagem, pra a criança não ficar no meio Eles têm que ir de máscara. Isso. E ficam em consultórios separados. Sim. Cada criança fica num consultório aquele dia. Ninguém mais vai passar por aquele consultório. Somente os médicos. Só os médicos. Que fazem a rotação. São 4 salas que eles separam. E eles separam também, geralmente,
crianças que não estão colonizadas. Isso. Que foi feito o exame, igual a gente faz, vamos lá, num determinado mês, eles coletam o exame e já marcam a agenda para o outro mês, pra gente ir, né? No caso, o Miguel vai a cada 3 meses, a Livinha tá indo a cada 2. Agora nós vamos a cada 3, voltamos a 3 meses. Voltamos às 3. Então, o Miguel possivelmente vai voltar a 4. É por conta do remédio, que depois a gente vai falar. Sim. Mas, e aí eles já marcam, porque se eles verem que no swab deu positivo, não deu bactéria nenhuma, então marca para tipo uma terça-feira. Então, Sim. todas as crianças que estão sem bactérias na terça. Deu uma bactéria. Tá difícil de tirar a bactéria. Então, tá colonizado. Colonizado é quando não conseguiu mais eliminar a bactéria. Durante 3 Fez exames, todos né? os tratamentos. Durante 3 exames, deu a mesma bactéria. Aí colonizou. Então, A eles gente chama marcam colonizado. todos os colonizados para aquele mesmo dia. Sim. Entendeu? Para não haver a proximidade realmente nenhuma. Se uma criança tá colonizada, a outra criança também tá, não há problema. Não, Se é a mesma bactéria. Se é a mesma bactéria, não tem. Não tem Mas problema, se é porque- bactérias diferentes, Entendi. Aí sim. sim. E tem bactérias que são graves, né? São mais graves, né? Sim. Então, E aí quando a gente medicamentos fala mais pesados mais ainda. pesados. Então, quando fala em pessoas colonizadas, geralmente na fibrose cística, a Pseudomonas é uma das mais temidas, né? E a B. cepacia. A Bucodere cepacia também é uma bactéria bem perigosa, Sim. né, para a pessoa com fibrose cística. Por quê? São bactérias que gostam de ambientes úmidos. Não, na verdade, as bactérias gostam de ambientes úmidos, mas essas aí vão encontrar ali um organismo que está bem secretivo. Né? A Pseudomonas é uma bactéria que ela vive bem em temperaturas frias e quentes. Como que você... Ali dentro ela sobrevive, se não me engano, de 6 a 40 graus. Então, tá um ambiente lindo para ela habitar no pulmão. Então, um pulmão secretivo ali, para o medicamento chegar e conseguir tirar, né? Eliminar aquela bactéria, é mais difícil. Então, às vezes, ela encontra meios que ela fica ali, mesmo com o tratamento, não consegue ser eliminada. E ali, no próximo exame, a pessoa continua com a bactéria e depois dos 3 eles falam são colonizados. Então, se a pessoa tem bactérias diferentes, aí corre o risco, né? Mas se está com a mesma bactéria, não tem o risco de contaminar mais, né? Sim. Não tem. Então, esse cuidado é realmente dos pais, de uma escola, de um hospital, por exemplo, um hospital da cidade, já chegar lá falando, avisando, porque os pais que têm que se antecipar, porque não existe uma rede de cuidados para isso, então. Não tem, Entendi. porque isso é dentro de casa, no banheiro das casas tem a bactéria. Sim. Né? Sim, Nos ralos, nos alimentos, na grama que é úmida, numa areia, num parquinho. Você imagina em tudo, em né? tudo. Que para as pessoas, para nós que não temos um organismo secretivo, que não tem um organismo que funciona normalmente, tudo bem, né? Nós podemos, convivemos com essas bactérias, mas a pessoa que já tem uma comorbidade, no caso a fibrose cística, ela pode se agravar, porque pode ir para pneumonia e evoluindo. Nossa, então muda tudo, né? Porque a higienização de alimentos, Sim, a tudo. limpeza da casa. Sim, A higienização dos aparelhos deles de inalação. Por exemplo, a Lívia, nós tivemos que tirar a banheira, aqueles brinquedinhos que ficam dentro de banheiro, imagina. que ficavam às vezes ali. Tem que ter outro cuidado, esterilizar tudo, escova de dente distante das outras, distante da pia, do banheiro, de ralo ali, onde possa acumular bactéria. E como que é a convivência dos irmãos? Porque Fábio já tinha... Quantos anos tinha a sua mais velha, Fábio? A Luísa tinha 5 anos. Já entendi alguma coisa. Não, 4 anos. Quando a Lívia um- nasceu e a Laurinha 2. Como que foi isso pra... Porque ela hoje já é maiorzinha, ela já entende mais. Com 4 Sim. anos eu acho que é mais difícil, talvez no começo não. Mas como que é essa convivência? Depois você também já tinha um mais velho? Eu tinha uma de 2. Uma de 2. Já é pouca diferença. Mas como que é hoje essa convivência das irmãs cuidando deles? Tem Olha, um cuidado ou como que funciona? Sim, tem o cuidado. Hoje já tá... nós aprendemos juntos. Né? Nós aprendemos juntos a cuidar, porque eu também não sabia. Sim. Né? Nós erramos, nós fomos aprendendo, porque a situação era nova. Então, eu acho... foi uma situação difícil lá no começo, porque eu privei muito as minhas filhas de ficarem com a Lívia no início. Eu tinha medo, porque a Tânia talvez vai ter uma experiência diferente, mas eu me criei uma bolha. Eu tinha medo de soltar a minha filha no chão.
porque o chão era... Meu colo era seguro para das bactérias. Sim. E eu tinha medo, tanto que Lívia demorou para se desenvolver em relação a minhas outras meninas, para engatinhar, porque eu segurei muito ela. Eu retive ela muito para mim, não deixei as minhas meninas brincarem, que eu tinha esse medo. Então, eu tive que ir quebrando isso ao longo do tempo. E é só a experiência, só o dia a dia, né, que vai nos ensinando. Não adiantava ninguém falar, mas é o meu dia a dia e eu fui aprendendo, e as minhas meninas também com esse cuidado. Distanciar das minhas filhas quando elas estavam doentes, isso é algo inevitável. Não tem como eu colocar a Lívia num quarto e as outras habitarem em outro. Até porque minhas filhas eram pequenas, elas precisavam de mim. Precisam de mim. Então, como que eu ia afastá-las? E aí entregar nas mãos de Deus, e nós fazemos a nossa parte dentro do que é possível. Hoje eu já aprendi isso, né? Nós fazemos dentro do que é possível. E a médica lá em Brasília falou assim, você não pode limitar a vida da sua filha. E as suas outras filhas não têm culpa de você ter a Lívia ter fibrose. Você lembra disso? Então, elas não têm culpa. Você tem que ser... Eu precisava me doar como mãe para as outras ali. E também ter os cuidados com a Lívia. Então, lógico que eu errei muitas vezes ao longo dessa caminhada, mas sempre buscando acertar. Então, hoje eu consigo ver já de uma forma diferente, a lidar com mais leveza, porque fiquei muito presa ao medo do que poderia acontecer, né? Isso, já entrando nisso, Fábio, se você... Tá, eu já vou voltar nela, mas só para dar continuidade aqui, porque eu fico imaginando agora, talvez uma mãe que acabou de descobrir um diagnóstico, vai pesquisar lá no YouTube, descobrir, e daí vai estar escrito isso aqui, ela vai assistir esse podcast, ela não sabe como fazer no começo. Se você pudesse voltar no passado e mudar alguma coisa nesse sentido com os outros filhos, o que você faria diferente, que você daria de conselho para essa mãe que está assistindo agora, que ela tem outros filhos e ela tá com esse mesmo, assim, eu vou criar uma redoma em volta disso aqui, dessa criança, porque ela precisa realmente de mim. As outras não. As outras são saudáveis, elas não precisam tanto de mim. Qual seria esse conselho que você daria, Fábio? Que você faria diferente? Eu falaria para levar com mais leveza, não ficar se cobrando tanto, e fazer o que tem que ser feito. Então, nós temos que fazer o que tem que ser feito, ter os cuidados que precisam ter, né? Precisamos manter diariamente e não ficar criando situações. Eu criei muitas situações de medos que eram meus e não eram reais, nem se tornaram reais. Então, eu acabei sofrendo por coisas que não aconteceram. Sim. Mas então, é normal do ser humano, né? Sofrer por coisas que não aconteceram. E eu imaginei, mas aproveitar, né, as crianças. A doença é uma parte, não é o todo. Então, né, nós aprendemos isso. A doença ela é uma parte, não é o todo, porque ali nós temos um ser humano, uma alma que Deus enviou aqui para esse mundo, que ela é muito maior do que só um diagnóstico. Então, os cuidados tem que ter com aquela doença, mas ela tem uma vida linda, ela tem que ser desenvolvida, tem que brincar com as crianças. Lógico que se você não vai ver enfiando a mão onde não pode, no lixeiro, vai lá e tira, mas você não vai ficar, né, com aquele turbo. Meu Deus, eu tinha medo de levar a Lívia na piscina. Né? Então, Lívia foi entrar em piscina depois de um tempo aí, porque eu tinha medo da água. Sim. Então, não preciso ter esse medo. Entendi. Eu perguntei pra médica em Brasília, eu falei, eu posso levar? Ela falou, faça todas as experiências que você tem que fazer. Se você fez uma, viu que não deu certo, cuide, trate e não faça de novo se você achar que não. Sim. Então, foi isso. Essa frase dela foi para mim sensacional. Foi quando nós decidimos a primeira vez num parque aquático com a Lívia. E ela falou, faça... Se você não gostou da experiência, achou que não foi boa para sua filha, você não vai fazer mais, mas não deixe de fazer, não deixe de viver tudo que a vida possa lhe oferecer de bom para você e sua família. Caramba. Muito bom. E para você, Tânia, como foi a convivência ali? Porque quando chegou o Miguel, já tinha uma de 2 aninhos, e aí depois... Teve mais uma, né? E é isso que eu quero. Essa coragem. E coragem, né? Porque eu falo. Com mesmo 25% de chance. Tânia é admirável, gente, porque, olha, é uma decisão. Foi mesmo. Então, eu falo assim que a minha ida para Porto Alegre me ajudou muito. Porque quando eu fui para lá. Não. Ah, tá. Eu fui para lá para consultar o Miguel. Só que eu fui para lá com passagem de ida. Eu não tinha passagem de volta. Por quê? A doutora falou assim, você vai vir, nós vamos fazer tudo que tiver que fazer no Miguel, de exames que a gente faz anuais. A gente tem uma época do ano que faz os exames
A gente, durante os meses do ano, a gente faz os exames e tem uma determinada época que a gente faz os exames anuais, que é um completão, né, família? E aí eu fui pra lá pra fazer esses exames anuais do Miguel e fazer todos os demais exames que fossem necessários. Chegando lá, nós fizemos o SWAB e aí constatamos que o Miguel estava com 4 bactérias. Dentre elas, a Pseudomonas e mais outra que era muito forte também. Sim. E aí, nós ficamos lá em Porto Alegre, então, durante 18 dias. Seriam 21 dias de tratamento, mas nós conseguimos, com a ajuda de doação, na época da Facebook, eu nem tinha Instagram, mas eu joguei lá no Facebook, porque tinha comunidades, né, de fibrose cística, e eu joguei lá que eu precisava de um medicamento, porque o meu filho já estava perdendo acesso, eles iam fazer acesso já no pescocinho dele, de tanto que já tinha perdido. Eu falei assim, eu preciso de um medicamento, eu não lembro se era inalatório, era inalatório, que era tobramicina. Inalatório, E se alguém tiver e puder doar pra mim. Aí no outro dia já apareceu um casal lá com a Toby na caixa térmica, tudo certinho. A doutora falou assim pra mim, agora você pode voltar. Só que nesse período que eu estava lá, a doutora fez, lá no hospital, eles levavam a gente pra uma ala pra dar palestras. Então, eu fui com a minha tia, uma tia minha, ela ficou com o Miguel e eu fui para essa sala das palestras. E nessa sala, ela pediu pra gente pegar nas coisas, saímos pegando, e depois ela veio com um detergente pra gente lavar a mão, lavamos a mão. Ela falou bem assim, aí ela veio com uma luzinha. E aí, então, mostrou o tanto de bactéria que ainda tinha na mão. Ela falou assim, vocês estão vendo isso? Vocês não enxergam, mas tá aí. E isso vai pro contato com os filhos de vocês. E isso é o que os filhos de vocês pegam e depois põem na boca. Então, isso tá entrando nos filhos de vocês. Aí a doutora falou, eu saí de lá e eu falei, doutora, e aí? Ela falou assim, e aí? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu menininho, vai colocar numa caixinha de vidro e vai alimentar o seu filho? Você não vai fazer isso. Você vai deixar o seu filho viver. Você vai seguir o tratamento. O que precisa seguir, você vai seguir à risca, sem falhar. E vai viver. E aí, na época, eu ainda comentei com a Fabi, nas nossas conversas lá atrás. Eu falei assim, Fabi, eu acho que o que mais choca a gente, mãe, é a sobrevida, né? Sim. Meu Deus, eu posso perder a qualquer momento, né? E tal. Deus. Só que aí eu falei pra Fabi, quando eu pensei nisso, eu também pensei, mas eu tenho uma outra que eu também não sei, não tem nada e eu também não sei, tá na mão de Deus. Sim. Então tá na mão de Deus a vida. Do mesmo jeito que tá na mão de Deus a vida pra ir, tá na mão de Deus a vida pra vir. Sim. Você entendeu? Aí foi aí que eu me abri à vida. Nossa. Então eu falei assim, se é Deus que vai decidir quando vai levar, é Deus que vai me decidir quando vai vir também. Caramba. E vai vir da maneira que tiver que vir. Porque ele vai estar. Ele me estendeu aquela corda. Ele tá comigo caminhando. Então, ele vai estar comigo em todos os momentos. Foi ali, sabe? Ali começou. Não foi ali que eu decidi, não. Não foi ali que eu decidi. É o processo, né? Ali foi um processo. Então, assim, foram várias pregações, sabe? Foram vários direcionamentos espirituais que eu tive, várias conversas com pessoas que foram me abrindo a mente. E aí eu percebi, eu falei assim, não, eu não tenho que ter medo, eu vou fazer o tratamento da forma que tem que ser, vou cuidar dele da forma que tiver que cuidar, e Deus vai fazer o resto. E Deus está fazendo o resto até hoje. 7 anos já. 7 anos. Uau. Então, lá atrás, ela falou, Tânia, tem um novo modulador que tá para vir, né? É o Trikafta, lá nos Estados Unidos, já tá em fase de teste. E a gente vai lutar para esse medicamento ser incorporado no SUS e ser fornecido. Então, faz com que o Miguel mantenha o organismo dele. Até então, o Trikafta, ele era para o pulmão. Ele ia regular o pulmão. Porque o que a fibrose faz no organismo? O nosso organismo, ele gera muco em todos os órgãos. E a fibrose, ela faz esse muco ficar mais grosso. Então, no pulmão, ela faz o catarro do pulmão ficar grosso. Sim. Então, eles precisam fazer inalação de dia e de noite para esse catarrinho amolecer, Dissolver, né? Dissolver, ficar molinho, para poder ser expelido na tosse, né? E tudo mais. E no pâncreas, o pâncreas produz enzimas
e elas vão pro intestino para quebrar os alimentos, transformar em gordura, vitamina, tudo mais. No caso das crianças com fibrose, essas enzimas, elas não conseguem chegar, porque o canal que liga, ele tá cheio de muco. Então, a enzima não consegue. Por isso que eles, para tudo que eles comem, que não seja fruta, eles precisam comer a enzima, tomar a enzima. Só não fruta e suco. Com exceção do abacate, que é gorduroso, né? Ele precisa de enzima. Abacate, açaí. Açaí precisa. Também precisa de enzima. Mas no demais, a cada meia hora, eles comeram, estão com fome de novo, é outra enzima. Isso, e tem que ter. E aí nós temos que cuidar desse tempo da alimentação, porque não posso dar mais enzimas do que é o permitido durante um dia. Pra idade deles, então, o horário de alimentação não pode ser uma criança que fica beliscando toda hora, né? Não dá pra ser. Né? Então, toda alimentação precisa de enzima. Sim. Caramba. Uau. Caramba. Então, tem uma alimentação hipercalórica, então com muitas calorias. Então, porque eles perdem gordura. Isso. Se não tomar enzima. O Miguel, na época em que ele tava... Não sei se a Fabi já chegou a ver isso na Lívia. Mas o Miguelzinho, na época que ele tava em desfraude, um punzinho que ele soltava, saía gordura se a enzima não tava dosagem e nós percebemos correta. Isso porque mesmo. Aí, nas consultas, a gente tem que relatar isso pros médicos. A gente tem que relatar se a gente tá vendo escape de gordura nas fezes. E é claramente pra elas visível dosarem a gordura. as enzimas corretamente. Fazer a dose correta. Ano passado, o Livinha tava fazendo... Ela fazia o cocô e tinha muita gordura solta ali em cima da água. Como se você virasse um vidro de óleo e fica solto, aqueles pontos de gordura. Então, foi onde nós tivemos que aumentar a enzima dela em todas as refeições. Então, tem esse acompanhamento e a gente acaba criando sabendo, né, quando não tá normal. Né, ali as fezes da criança, se está com muita gordura ou não. E tem alguns alimentos que são um pouco mais gordurosos, que a enzima às vezes não consegue, né? E a gente tem que dobrar um pouquinho mais. Isso, aí tem que aumentar a quantidade de enzima. Gente, é um cuidado, assim, 24 horas por dia. Sempre observando. Uau. Eu quero saber como que é a Lívia e o Miguel, eles estudam? Escola normal? A Lívia ainda não. A Lívia tá com 3 anos e 10 meses. Verdade. O Miguel já está na escola. E aí, como que é essa rotina na escola, assim, com os coleguinhas de alimentação, os professores? Então, o Miguelzinho, ele foi pra escolinha, eu já fazia ele... engolia a enzima, que é uma cápsula, né? Então, ele já engolia por conta. E eu já fui ensinando ele como que ele ia fazer na escola. Então, eu já ensinava ele. Eu comprei aqueles... de suporte, de colocar o comprimido, né? Então, eu separava... Um pra cada dia. Eu separava um para cada dia. Ele fazia o uso do sal até então. Então, eu já separava os quadradinhos do sal para ele. Então, eu falava para ele, na hora do lanche, você vai abrir e vai comer... a enzima, igual você tá comendo em casa, e vai comer um pouquinho de sal. E deixava avisado a escola. Porque quais os nossos cuidados na escola? Criança resfriada, gripada, não pode estar muito perto. Você entendeu? Então, se eu via que ali, tá num tempo ali que o vírus tá solto, eu não mandava o Miguel pra escola. Tem época do ano, né? Nós que temos criança pequena. Início do ano é bem complicado. Início do Março ano ali é o mês das doenças respiratórias. Eu acabava nem mandando o Miguel pra escola, quando ele iniciou. Esse ano foi um ano tranquilo, sabe? Foi um ano tranquilo pra ele. Creio eu que por conta do tricafta. E as crianças também ficam menos doentes já. Ele tá no primeiro ano. Também vai indo, eles vão as crianças ficam menos doentes. Porque ele já tá com 7 anos, né? Já acostumou um pouco, criou um pouco de imunidade, por mais que não tenham. E os outros também. Daí por mais que eles não tenham imunidade. A imunidade deles é muito baixa. Por isso que eles fazem uso da vitamina específica deles, né? Mas na escola foi tranquilo em relação a isso, com ele. Eu vi vocês falando de tantos exames, tantas coisas. Pelo que a gente percebe aqui, quero que vocês contem, é um custo altíssimo. Porque nem tudo vai pelo SUS. Ou tem muita coisa pelo SUS, como que funciona? Porque vocês falam assim, a quantidade de exames que é feita, a quantidade de enzima e tudo mais,
pelo jeito, é um custo altíssimo. Mensal aí, né? Se vocês puderem contar mais ou menos como que funciona isso, se tem tudo no SUS, se não tem tudo no SUS, se vocês têm que bancar tudo, e aí, se não tem, se uma pessoa que não tem a condição, como que ela faz, como que funciona? Se vocês puderem... Foi muita pergunta para uma resposta muito rápida, mas se vocês puderem falar assim, sobre custos pra gente. As medicações, principalmente. Tem os tratamentos também, tudo. né? Tem viagem, tem tudo. Todo o tratamento ele é feito pelo SUS. Então, os centros de fibrose eles são pelo SUS. Nossa, que ótimo. Então, ali em Cuiabá, pelo SUS. Lá em Brasília, nós também vamos pelo SUS. E nós conseguimos também a medicação pelo SUS, porque é medicação de alto custo. Então, a Tânia estava falando, eu nunca tinha feito cálculo de medicações, o valor que sairia se nós tivéssemos que comprar. Caramba. Porque tem medicamentos que não encontra aqui em farmácia, Sim. que é só em farmácias, né, de venda de medicamentos especiais. Tem medicamentos que encontra, no caso a enzima, a gente consegue encontrar, Sim. mas também tem um custo alto, porque eu uso todos os dias. Então, uma caixa de enzima vem 30 enzimas, eu uso 5 por dia. 5, 6 enzimas por dia. Sim. E aí, para conseguir pelo estado, assim, você tem que entrar com... O centro de referências, eles já passam pra gente a receita, daí nós vamos lá na farmácia. A gente vai no município nosso. No município. Levamos o exame que comprova a doença, exame genético, o exame de alteração do pâncreas, e que precisa ter para entrar com o processo para conseguir pela farmácia. Entendi. As vitaminas, nós compramos, né, Tânia? Nós conseguimos comprar, mas o SUS também oferece Não, aqui não está fornecendo. Não está fornecendo, nós temos essa dificuldade. E assim, é triste porque tem muitos estados que têm dificuldade, às vezes, para conseguir enzima, fica sem enzima. Essa rede de apoio que nós temos é muito importante, porque quando falta um medicamento, a criança, cada dia que espera, é um agravante. Ela pode agravar ali o pulmão, pode agravando a situação do organismo dela. A desnutrição. Levando a Porque desnutrição. eles do mesmo jeito, eu não sei se a Lívia ganha peso rápido. Não. O Miguel ganha um peso até não razoável. Mas ele perde um peso muito rápido. Assim, muito perdemos rápido. 1 quilo dentro de 10 dias. Para recuperar, vai 3 meses. Quase essa proporção. Eu achei que esse estado de desnutrição, assim, seria mais no começo. Não, isso acompanha pra vida. Qualquer infecção que dá. E sem o uso da enzima, eles né? podem cair num grau de desnutrição severa mesmo. Muito. Caramba. Então, sem a enzima, eles não conseguem absorver os nutrientes, né? E a gordura, reter a gordura dos alimentos. Então, esse contato, há poucos dias, no Mato Grosso, estava sem enzimas. Tem uma família que nós também temos contato, da Dani, ali, mandei enzima para ela, porque eu ainda tinha. Então, um vai ajudando o outro. Sabe, esse contato, essa Nós rede. temos um grupo de mães de fibrose. Isso é nível Brasil. Não, Mato Grosso. Entre nós, aqui de Mato Grosso. É do Mato Grosso. Aqui do Mato Grosso. Porque aqui em Mato Grosso tem uma associação, só que eu e a Fabi acabamos não fazendo parte, porque a gente não trata aqui. No Júlio Miller. Mas essa questão, igual você falou, né? O tratamento que a gente faz lá é pelo SUS, porque é o hospital, né? Do SUS. Só que nós vamos via particular, né? E aí tem a possibilidade da gente fazer os exames lá, que a maioria dos exames você faz lá. Eu fazia lá, mas nós mudamos a nossa didática com a Lívia, porque ela começou a criar trauma de ir a Brasília. Então, Brasília estava... foi bem isso. Nós sempre íamos lá, e é muito exame. Às vezes tinha que furar a Lívia 3 vezes, porque não saía mais sangue, depois você voltava, furava de novo. Então, nós vimos que se nós fizéssemos exames em Tangará e nós levássemos pronto, já foi melhor. Eu sempre fiz assim. Então, eu faço os exames dele particular aqui, né? A gente tem plano. A gente tá fazendo isso e pelo nós plano. vamos pelo plano. Então, a gente tem o plano cobre as passagens. Nossa, que ótimo. No caso de um responsável e da criança. Isso, nos ajuda muito. E aí, a gente banca a estadia lá, né? Então, já ajuda demais. Nossa, né? Só de pagar. E lá nós temos o HCB é um centro de tratamento de doenças de média e alta complexidade que só atende crianças. Caramba, então, é de 29 dias a 18 anos. Uau. Então, ele é bem focado ali, muito lúdico. Que legal. É um espaço que trabalha ali com
com diversas doenças, né? E é focado nos pequenos. E a gente chega lá às 7 horas da manhã, mas a gente sai de lá 1 da tarde. Então, assim, eu optava justamente para fazer os exames aqui, porque é muito cansativo. Pra gente, imagina pra eles. Nós íamos né? um dia antes, então. Nós íamos eu um também dia vou antes. um dia antes. Eu vou Quando na era- segunda, Aham. faço o exame na terça, mas quando é na quarta-feira de manhã, eu já tô retornando. Nossa, Isso, gente, é e ali muito nós- bate e volta, né? Aí agora, fazendo os exames aqui, a Lívia já não tem mais esse problema de E chegar já- lá, Nossa, achar que que ótimo. um trauma, né? Que E vai já ser entramos furada. nisso, Fábio. Vocês ficaram um tempo atrás, eu vi que acompanhei... Custo do medicamento ali, ó. Passa aí o custo. Depois eu Ah, vou- o que ela medicamento, fez. eu tava É esquecendo. verdade. A Tânia fez, a Eu Lívia... fiz de alguns medicamentos que eles usam, que é o que a gente retira na farmácia de alto custo. Tá. E a Lívia também utiliza o mesmo que eu, né? Isso. Que vai retirar depois o Trikafta, É. né? aham. Porque a Lívia aqui ainda não tá usando o Trikafta. Sim. Então, a alfa-dornase são 5 caixinhas que a gente retira, que dá um total de R$12.222. Esse é inalatório, É. pra É o fazer que faz inalação. a gente vai à noite. Sim. Aí, 7 enzimas de 25 mil, são 7 caixinhas de enzimas de 25 mil, dá R$910. É que 25 mil é o I, Ah, o tá. tamanho É da o I, enzima. é o tamanho da enzima, Isso. E 2 caixinhas de 10 mil, porque o Miguel, na parte da manhã, no café da manhã, ele Aham. toma uma de 25 e uma de 10. Aham. E aí dá R$140, essas de 10. E o Trikafta, que custa R$137.839. Isso é o menor preço. Uhum. Isso foi a base de menor preço. Então, Caramba. só desses medicamentos, fora os outros que a gente custeia, é R$151.111,16. Nossa. Mês. Do que eles precisam mês pra... Mês a mês, mês a mês. E esse Trikafta também é O Trikafta é pelo- mês a mês também? Mês a mês, Mês a mês a mês. mês. Esse é pelo SUS também. Eu não imaginava, achava que Então- era uma dose única. Achei que era dose Não, Não, ele é vem, mês. ele vem uma cartelinha ele vem 3 cartelinhas, Aham. né, pra dar pras é 3 ou é 4? 4 cartelinhas pra semana. Eu não sei. Se eu não me engano, Eu não peguei é o 3 meu. ou é 4. Aham. Eu sei que dá pro mês, Aham. mas ele vem divididinho assim. Nos dias, né? Os dias. Aí ele vem 2 pra manhã e 1 da noite Aham. na cartelinha. Já vem separado. Então ele toma 2 comprimidinhos de manhã e 1 à noite. Ele é Trikafta porque é uma combinação tripla. De três medicamentos. Então, são 2 medicamentos durante o dia e à noite é só um, né? Só o Ivacafta, que é à noite. o azul. Esses medicamentos, ele atua, é o mais próximo da cura que a gente tem. Nossa. Então, assim, aí, É onde abre a porta. Nossa. Ele abre a porta. 2 medicamentos vai meio que vir como marceneiro pra consertar a Aham. ferradurinha, a fechadura ali. A Caramba. fechadura não, onde abre? Aham. Dobradiça. dobradiça. E o outro vai vir como um olhinho pra lubrificar. Caramba. É mais ou Então, menos ele, isso. Ele abre ali Você o canal. entende? Abriu o canal. E abrindo esse canal, ele Onde- vai melhorar não só o pulmão, porque ele vai fluidificar, vai amolecer o muco de todos os órgãos, né? Igual o Miguel. O que o Miguel o mais... sal e tudo mais. É, porque aí o sal vai voltar. Vai ter Aquilo a que o comunicação sal vai tava, o ser sal normal. voltar. Caramba. O sal do Miguel já diminuiu bem dele. E ele começou a usar em outubro, ele vai fazer 1 ano agora que ele tá em uso. E ele iniciou com meia dose até abril, porque o Miguel tinha um problema muito sério no fígado, desde que ele nasceu, por conta da fibrose. Aham. Então, o fígado dele chegou num estado de fibrose no fígado. Nossa. É um processo de inflamação, né? E aí vai causando meio que fissuras, uma cicatriz e vai endurecendo, enrijecendo. Isso desde o bebê, fígado, né, Tânia? Desde Você bebê. Então, chegou em julho do ano passado, nós tínhamos feito um exame e constatou um avanço muito grande. E aí as médicas optaram, quando o Miguel completou, dia 30 de junho, nós fizemos o exame em julho, e então ele poderia utilizar o Trikafta. Só que como deu esse aumento no fígado, a bula do Trikafta, ela vem que não é para quem tem problema no fígado não pode. Caramba. Então, lá no início de quando estava no processo de estudo, quem tinha problema no fígado nem entrou na fase de estudo. Sim. Então, quem está utilizando agora é a fase de estudo do fígado. E aí, quando foi para iniciar o Miguel, elas acharam melhor esperar. Então, nós esperamos até outubro. A única coisa que tem para o fígado, né, para a fibrose no fígado, de remédio, é um remédio paliativo que se chama Ursacol, que o Miguel fez uso desde 2021 até 2023, que viram que
houve efeito nenhum pro Miguel. As TGO, TGP, gama GT dele sempre vinham aumentadas, e muito aumentadas. E aí, elas retiraram. Quando foi em julho, elas falaram, vamos voltar a Cursacol. Em outubro, a gente inicia meia dose do Trikafta. E iniciamos meia dose do Trikafta. E aí, as TGO, TGP do Miguel foi começando a diminuir, Nossa. E aí, quando foi em abril, nós fizemos novamente o exame do fígado, que é um exame específico, chama elastografia hepática. Em Cuiabá também só um lugar que faz, para a idade do Miguel. E nós fizemos lá em Brasília, e aí já diminuiu bem. Sim. Já chegou quase ao normal, assim, sabe? Não tá normalizado, mas tá lá. Repetimos, aí nós, quando foi em abril, como deu esse avanço bom, a doutora, vamos aumentar a dose, vamos dar a dose cheia do Trikafta. Demos a dose cheia para ele. Mês passado, eu e meu esposo decidimos, vamos ver ali em Cuiabá como é que tá esse exame. Aí deu uma aumentadinha. Então, a gente não sabe se é por conta do Trikafta ou se é por conta do exame, porque o médico de Cuiabá explicou que para esse tipo de exame, eles fazem um rastreio das piores partes, das partes mais afetadas do fígado. E tem que ser mais ou menos 10 partes. E aí o sistema vai computar, né? Ele falou assim, pode ser que o outro colega tenha computado outras partes, né? Então, a gente não sabe, mas que já diminuiu, né? Até comparado ao de Cuiabá, que a gente tinha feito em julho. Então, tá assim, tá muito bom, porque um remédio que era para afetar o fígado e tá melhorando, então tá sendo esplêndido. É importante dizer que esse Trikafta, ele é ele regula as funções do organismo, né? Porque a criança, regulador mesmo. A criança com fibrose cística, ela tem ali essas disfunções, né? No organismo, e aí ele vem para regular, e é o que vocês falaram, que é o medicamento mais próximo à cura, né? Isso. Para essas crianças, por isso que é muito importante. Mas teve vários processos, né? Até esse Trikafta ser aprovado aqui no Brasil, né? Ele tem que primeiro passar pela Anvisa. A Anvisa tem que autorizar a entrada do medicamento no Brasil, né? Depois que passa pela Anvisa, aí quem tem condição de comprar tá liberado para comprar e tudo mais. E depois ainda tem a Conitec, tem que autorizar a incorporação ao SUS. E depois que a Conitec autoriza, aí tem um processo para incorporação do SUS. Então, em 2019 eu fiquei sabendo, né? E 2019 e daí em 2019 a gente começou campanhas, né? Todo mundo, Instituto pela Vida, que é um instituto oficial da fibrose cística, né? Nacional e tudo, junto com as associações e mobilização de pacientes e tudo, começamos a fazer as pressões que a gente precisa fazer, né? E aí, quando foi em maio do ano passado, se eu não me engano, é que foi incorporado no SUS. Foi incorporado em maio de 2024. Caramba, é muito recente. E aí, a minha sorte é que o Miguel... Fez um ano agora. O Miguel, em junho, completaria 6 anos. E era a idade que precisava pro Trikafta. Mas nem todas as pessoas acima de 6 anos ainda têm acesso. Isso. Ainda tem acesso. Tem pessoas que ficam sem recebe, depois fica sem. E tem a questão também que o Trikafta, ele é para algumas mutações. Isso. Não é para todas as mutações. Um dos pontos que pede é que a pessoa tenha pelo menos uma mutação delta F508. Então, o Miguel mesmo só faz uso porque ele tem uma... porque a S54 não faz parte. Porque no primeiro momento, a Lívia tem as duas, delta F508. Mas ela ainda não faz uso do Trikafta? Não, ainda não. Ela ainda não. O Trikafta, para a idade dela, foi aprovado agora. Na Anvisa. Então pela Anvisa. Entendi. Porque assim, o Trikafta, inicialmente, ele foi criado para pessoas acima de 12 anos. Depois foram feitos os testes com menores e aceitaram, acima de 6 anos. Sim. Porque ele foi feito também inicialmente para a mutação delta F508. Agora está abrindo para muitas mutações. Acho que tem mais de 200 mutações, 300 que ele pode... A fibrose tem mais de 2 mil. A fibrose cística tem mais de 2.000 mutações. E o Trikafta, eu não sei agora em números, não pesquisei ali, mas tem mais de 200 mutações que ele pode atingir. Mas
inicialmente... Agora, então, para criança menos de 6 anos, agora que foi autorizado, como que é? Isso, então existe o Trikafta para criança... Vão fazendo testes, existe então... o Trikafta de 2 a 5 anos. E já está sendo usado no exterior com esses resultados maravilhosos. Crianças usando nos Estados Unidos, na Europa. Então já existe estudos que mostram a eficácia. Sim. Só que aqui no Brasil já estava há 800 dias esperando a aprovação da Anvisa. Então, falta todo esse procedimento que ela falou, da Anvisa, depois do Conitec, isso. Então, agora, dia 15 de setembro, ele foi divulgado, né? Foi divulgado a incorporação dele, a aprovação pela Anvisa. Então, agora nós estamos aguardando esse outro processo da aprovação da Conitec, a incorporação pelo SUS. Entendi. E eu acredito que logo vai acontecer. Né? Nós temos essa esperança. É uma esperança, né? Uma luz no Sim. fim do túnel aí, para que essas crianças tenham uma vida... E vão ser as primeiras crianças que vão aqui, pelo menos aqui no Brasil, que a gente imagina, que a gente vai descobrir daqui 15, 20 anos como que vai ser a vida delas, né? Isso, sim. Porque São as primeiras que receberam. É muito legal a gente ver isso, porque vocês estão, talvez, no melhor momento para ter os filhos, né? Porque vocês têm a possibilidade hoje de ver uma luz no fim de tudo. Com certeza. 10 anos atrás, as pessoas talvez falavam assim, Não acreditavam tinha, no médico. justamente não tinha uma perspectiva. É acreditar no médico. Falar, ó, não tem cura, isso aqui vai continuar até os 20 anos, parece que eu anotei aqui. A vida, Era a perspectiva, né? De vida até os 20 anos, você vive o que deve de viver até os 20 anos. Hoje não, hoje acende uma luz, fala assim, claro, Deus em primeiro lugar, mas até porque... uma medicação que ela pode dar aí, daqui 20 anos a gente faz 20 anos, daqui 15 anos a gente faz um novo podcast falando, não, nossos filhos estão perfeitos, não precisa, não, agora só esse medicamento aqui, casaram, e é justamente isso, o Trikafta, vem pra isso mesmo, pra gente ir aos pouquinhos e tirando as medicações deles, e tirando a inalação da manhã, as idas à fisioterapia, porque as nossas crianças, eles têm uma rotina intensa de fisioterapia em casa, né? Inalatória e tudo. Muitos exercícios, né? Manobras ali, atividades que possam fazer com que eles liberem a secreção. E no pula-pula. E as fisioterapias na clínica. E na clínica. Caramba. 3 vezes por semana, quando estava numa rotina normal. Quando estava com alguma exacerbação, algum grau de infecção, alguma infecção pulmonar, todos os dias na clínica. Todos os dias. Então, assim, gente. e é fundamental o tratamento fisioterápico. É fundamental. Eu lembro que logo no início, quando Lívia começou com 3 meses a fazer fisioterapia. Caramba. 3 meses já foi a rotina dela. Né? Então, ela nunca ficou um mês sem ir para fisioterapia. Ela sempre vai à clínica, no mínimo 2 vezes por semana. Ou todos os dias, né? A Tati, que é a fisioterapeuta que cuida da Lívia. Nos vemos ali, mais do que às vezes a família. Né? Mais do que... É a nossa parceira, nosso junto com as anjo lá em crianças. Tangará, né? Nossa. Eu quero saber de vocês, assim, o que vocês aprenderam, Fábio, com a Lívia e você com o Miguel, nesse processo todo, desde o diagnóstico? Com certeza os filhos, eles devem ensinar muito pra gente, e aí vocês possuem crianças que são diferentes, e eu quero saber o que vocês aprenderam com seus filhos nesse processo. Olha, a Lívia foi minha 3ª filha. E muitos falavam, né? Você já sabe, né? Todo o processo. Mas eu aprendi a ser mãe ali com a Lívia, né? Uma mãe diferente para a Luísa, para a Laura, porque ela veio com novos desafios que eu não tinha vivido ainda na maternidade. E ali com a Lívia eu aprendi, né? Esse foi um aprendizado meu, que cuidar de uma criança com cólica só não era difícil para mim mais. Que cuidar de uma criança que precisaria ficar 10 dias tratando com inalação, com medicamento por causa de uma gripe, já não era mais difícil. E por quê? Porque eu tinha uma nova realidade. Sim. Eu vivi uma nova realidade. Então, eu aprendi que muitas vezes eu me pesei, às vezes, na maternidade, por situações que não precisavam. Mas no momento, né, era o que eu passava. E Lívia me ensinou isso. Então, ela me ensinou a viver de uma maneira, ser mãe de maneira diferente, de aprender a viver os pequenos milagres da vida. Porque eu falo, nós mães, Deus nos deu a oportunidade, como mães de criança com fibrose cística, de saber que o respirar é um milagre de Deus. Porque por muitas vezes você viu uma saturação baixa na criança, uma dificuldade, um esforço respiratório. Uma criança, Lívia, com 3 anos, acordava e, mãe, eu tô cansada, eu não quero andar.
Criança não tem preguiça. Criança tem uma energia fora do comum. Eu chegar na fisioterapia, ela não conseguia atravessar a rua. Mãe, eu tô cansada, porque ela estava fadigada. O pulmão dela muito secretivo. Ela não conseguia. E eu aprendi que o respirar é um milagre de Deus. Que ver que a criança que toma um medicamento, ela está conseguindo ali usar o seu medicamento e se alimentar, é um milagre de Deus. A criança que faz o cocô é um milagre de Deus. Até isso. Até isso, gente, porque tem muitas crianças, conheço mães que têm crianças que têm obstrução intestinal. E é uma realidade da fibrose cística que nossos filhos não passaram, né, Tânia? Mas precisam usar bolsinha, porque tem o intestino obstruído. Ou já nascem e vai direto para a sala de cirurgia. Ou precisam esperar um tempo, então fica usando a bolsinha. Caramba. E ali, hoje mesmo, uma mãe de um grupo que participa, o filho dela fez a cirurgia. E ali, o primeiro cocô, ela ficou tão feliz. Nossa. Porque ela ficou esperando para limpar o filho dela daquela fome. Eu falei, esse é um milagre da vida. Que no dia a dia nós não achamos que é. E parece peso, mas isso aí é um milagre que vive. Então, a fibrose cística me ensinou isso. Me ensinou a dar valor a todas essas situações que antes eu não via. E Deus permitiu nós vivenciarmos e eu ser melhor para as minhas meninas. Com certeza. E você? É Tânia? isso. Eu acho que o Miguelzinho, ele veio me mostrar diferentes facetas que eu poderia fazer, né? Porque virei enfermeira, né? A gente começa a entender de parte de gastro, parte pulmonar, fisioterapeuta, né? Porque a gente tem que fazer em casa. Nutricionista, porque a gente tem que saber dosar a comida. Vamos virar tantas coisas, né? Em termos, assim, profissionais, que você tem que se abrir mesmo ao conhecimento e pesquisar e saber fazer uma comida direita para ele poder conseguir engordar, né? E adaptar, ainda mais quando tem alergia. Que a Livinha também tinha uma certa... Por ovo, né? Por um tempo ela ficou com alergia ao ovo. Então, assim, há muitos cuidados, né? E eu acho que o Miguel me trouxe essa leveza, né? Eu me senti muito mais leve com ele. Eu vi a vida muito mais leve. Eu comecei a olhar mais para essa questão mesmo de Deus. Então, eu falo bem assim que, por mais que a fibrose, ela tenta acabar com a respiração, ela me fez respirar. Ela me fez, poxa, vamos lá, que vai dar certo. E ele é um menino muito leve. O Miguel é uma criança que encanta, assim, sabe? Ele tem um jeitinho meio tímido e que aos pouquinhos vai conquistando as pessoas. E isso é dele. E ele me trouxe isso. Eu acho que cada filho traz algo especial, né? Com certeza. As outras duas minhas também, cada uma tem o seu jeitinho. E o Miguelzinho, ele trouxe essa parte mais assim, pra mim ver a vida com mais leveza. E eu lembro que uma das consultas, uma das fisioterapias que Lívia fez, eu me questionava muito sobre a perspectiva de vida, até quanto tempo Lívia viveria. E em uma das fisioterapias que eu saí, uma sessão, chegou uma criança que ela não andava, não falava, um pouquinho mais de 2 anos ali. E eu me impactei, perguntei para a fisioterapeuta, ela estava saindo e eu entrei e falei, o que aconteceu com ela? Ela falou, Fábio, ela nasceu bem, falava, andava e ela se afogou, né? Tomou água, bebeu água e ficou com problemas neurológicos, com 2 aninhos de idade. Aquilo ali me impactou muito, porque Deus me ensinou, naquele momento e em um outro momento também, de um acidente de uma criança de 12 anos na cidade, que foi atravessar a rua, saindo da escola, e aquela criança faleceu. E aquilo ali também me impactou e me ensinou. Essas 2 situações me ensinaram que Deus, Ele sabe o dia que nos manda e Deus sabe nos dias que vai levar. Seja o enfermo ou seja a pessoa que tem saúde. Porque aquela criança tinha saúde e aquele menino também tinha. Então, Deus que sabe, não sou eu. Então, eu aprendi isso. Deus me ensinou que nós não temos esse controle, né, Tânia? Então, a perspectiva de Deus, quem nos deve, a perspectiva de quanto tempo vamos viver, está nas mãos de Deus. Deus é que sabe o nosso tempo, o tempo das nossas filhas, né, dos nossos filhos aqui na Terra.
Mas é o seguinte, ó, vocês têm que falar um pouquinho dos outros filhos também, que eles vão assistir isso aqui um dia. Mas você só falou da Lívia. Você só falou do Miguel. Johnny, vocês amam só que eles. A Luísa pegou e perguntou assim, por que ele não faz podcast pra criança? Só faz podcast pra adulto? Que eu não posso ir junto. Olha aí, dia das Eu falei, crianças olha, chegando. eu falei, Boa ideia. Gente, como chegando. será que é uma entrevista com pequenininhas? Eu falei, Luísa, eu vou falar pro Johnny e pra Isa, que agora chegando em outubro, quem sabe, né? Ele entrevista as crianças. Bom demais, Excelente. A Isa é ótima. Mas ela com Isa criança, é ótima. tá vendo? Não, eu também gosto, mas a Isa é ótima com as meninas. Meu Deus do céu. A gente se dá bem. Eu fico no mesmo nível delas ali, a intelectualidade também. Muito igual. Mas ela questionou, né, a criança Luísa, por que ela não podia vir junto? Sim. Mas falem dos outros filhos um pouquinho, porque eles um dia vão assistir esse podcast daqui 10 anos, né? Não esqueceram Minha mãe contou lá, mas me esqueceram de mim. Só falou do fulano, só falou do Miguel, só falou da Lívia, né? Tem outras duas, né, Fábio? Você também tem duas? Tenho duas meninas também? Pode falar. Olha, as minhas meninas, a Luísa o hoje... temperamento delas. Verdade. A Luísa é uma criança dia de 8, vai fazer 9 anos agora em outubro, dia 4. E nossa primeira filha. Então, Luísa chegou ali com os desafios da primeira maternidade. E, né, com toda a alegria, abrindo as portas, né? Me ensinando a ser mãe, Josi a ser pai. E é uma criança sanguínea. Nossa, maravilhosa. Sanguínea, com um aporte ali para colérico. Nossa. É ativa, ligada no 220 o dia inteiro. Muito, muito querida, muito parceira. Luísa é um encanto. A menina, assim, que está um pouquinho para mais a idade dela. Ela é uma encantadora mesmo. Vi que ela dançou esses dias, tava dançando com o pai aí lá no CT, CTG. Nos mesmos, a gente leva, né? Tem que ir faz. brotando, tem que ir plantando a sementinha, né? Do que é bom. Plantando a sementinha. Ela gosta. A Luísa sempre gostou muito de estar conosco, de ir nos lugares que nós vamos. Então, nós levamos ela no jantar. Aí o Josi, falei, vai lá e dança com ela. Falei, na idade dela, meu pai já tinha dançado muito comigo, em cima do pé dele, né? Dando os passinhos. Falei, eu já tava dançando bem. Falei, agora tá na sua hora de colocar ela em cima dos pés, Isso né? mesmo. E ela é uma bênção, né? E Laura chegou quando Luísa tinha 3 anos e meio. Laura é a espoleta que foi no carro. Laura. Ela de bicicleta. Gente, eu a lembro de Laura. Ela caiu de bicicleta e não chorou. Firme e forte. ali. Laura é forte. Pensa numa menina que sempre, desde bebezinha. Ela foi a bebê de pandemia. Começou a pandemia, a Laura nasceu. Sim. Né? Ali, início de em março de 2023, 2020. Eu tô em março de 2020. Então, iniciou a pandemia, a Laura chegou. Então, ela chegou num ambiente super tranquilo. Casa tranquila. Mãe em casa o tempo todo. Todo mundo em casa. Só nós ali com ela. Aquela criança que dormia super cedo. Né? Nós não tínhamos vida social. Né? Tinha vida social, dormia cedo. E teve 1 ano e 7 meses só de reino. Nossa, verdade. Porque quando a Laura fez 1 ano, eu descobri que estava grávida da Lívia. Nossa. Então, parece que tem momentos que eu vi pouco tempo da Laura bebê, dela menorzinha, porque daí chegou Lívia, né, com todos os desafios. E Laura é aquela criança doce. A gente fala docinho, que às vezes que ela é arteirinha, né? Mas é docinho mesmo. A Laura é muito doce, uma menina muito amorosa. Ela é muito companheira. Traquina, tem as traquinagens dela, que é de Laura mesmo, né? As artes que ela gosta de fazer. Mas ela é uma garota muito doce, muito meiga, muito querida. Então, a Laura, eu falo, é a nossa guerreirinha ali junto, porque ela tão cedo, com quase menos de 2 anos, ali 1 ano e 7 meses, começou a vivenciar toda essa nossa mudança de vida, todos esses nossos desafios ali junto com a Lívia. Hoje é a criança que mais brinca com a Lívia,
né? São muito parceirinhas duas, brincam muito ali de bonecas, as meninas. A Luísa já tá um pouco mais distante da Lívia, porém, Luísa cuida muito. Ela sabe, tem um zelo, um cuidado. Quando ela vê a Laura e a Lívia se pegando ali, ela é a que vai... é aquela irmã mais velha, sabe? Ela sente ali dentro dela, né? Eu sou a irmã mais... preciso ir ali, né? Seja de, né? Eu vou cuidar da minha irmã, eu vou defendê-la. Então, a Luísa tem esse ímpeto, assim, quando tem as duas. Ali a Laura e a Lívia. Mas a Laura e a Lívia se dão super bem. Brincam muito, brigam também, porque, gente, casa de criança é de irmãos, né, Tânia? Desse jeito. Não tem brigar como. no irmão. Não é, não. Não é. Então, assim, faz parte. Mas todas elas são... É nossa riqueza, né? Nós não temos tesouro maior, herança maior de Deus aqui na Terra, se não são os filhos. Né? Hoje eu não sei, né? Minha vida sem filhos. Eu sou o que sou por causa deles, né? E eles são tudo. Então, nossas meninas, um beijo, né? Para se elas estão nos assistindo. Luísa, Laura, Lívia, vocês são amores da mamãe. Amo muito vocês. Deus abençoe sempre. Rezo todos os dias por vocês, para que Deus as conduza pelos melhores caminhos, pelos caminhos que Ele tem planejado para vocês, e vocês possam sempre disseminar o amor de Deus aí por onde elas estiverem. Amém. Amém. Então, eu tenho a Cecília, que é minha mocinha, né? Como a Fabi falou, mãe de primeira viagem, é um susto, né? Assim, por mais que você queira, porque eu desejei ela muito, muito, muito. E sempre me via com uma menininha, né? Época de boneca e tudo. Então, o desejo de ser mãe de uma menina era muito grande. Por mais que eu colocasse nas mãos de Deus. E aí vem a Cecília, que é a melancólica das melancólicas. Nossa. Eu sou melancólica também, então eu conheço bem a pecinha que eu tenho. E ela é um amor em pessoa, sabe? É uma responsabilidade, é um carinho. Ela conhece nós, a família ali, no olhar. Então, ela sabe chegar com jeitinho, cativar, sabe? É um amor em pessoa. É a minha pequenininha. Então, gosto das coisas bem perfeitinhas, sabe? Sua pequenininha tem 9 anos tem também, 9 anos. Meu amor. Mas ela tem muita responsabilidade. Ela é uma menina muito, muito responsável mesmo. Em termos do Miguel, com tudo do Miguel, ela me ajuda tremendo na hora da correria, né? Criança pequena em casa, tratamento do Miguel e tudo. E ela vai e ajuda e chama atenção, bem chamado. O Bruno fala assim, lá, Taninha 2. Porque ela replica muito o que eu faço. Então, eu tenho que me resguardar de vez em quando, porque senão... ela tá seguindo muito a minha linha, assim. Então, tem que cuidar. Principalmente no momento de chamar de atenção dos irmãos. Mas é um ser encantador, a Cecília. E aí, depois veio o Miguelzinho, que é o sanguíneo da casa. Então, a melancólica, para lidar com o sanguíneo, ela pena. E aí, temos a pequenininha, Clarice, que veio ali para trazer ainda mais alegria para dentro de casa. Teve aquele medo, teve aquela tensão, né? Quando a gente descobriu a gravidez, a possibilidade, comentei com a Fabi ainda no dia, era uma possibilidade de gêmeos. E aí, ficamos nessa, houve a perca ou não houve, então, tinha ou não tinha, ficamos nessa incerteza. Então, quando o médico falou possivelmente gêmeos, e a gente ficou lá durante quase um mês para ver se viria mesmo ou se eu havia perdido, né? E aí veio a Clarice. E a Clarice é como se fosse um sol dentro da casa, sabe? É um bebê que a gente ainda não consegue definir o que é, né? Sim. Mas com certeza ali vai vir ou um sanguíneo ou um colérico, porque o jeitinho dela é muito... Já demonstra. É totalmente diferente dos outros 2 irmãos, sabe? Então, estamos aí caminhando, né? Mandar um beijo para todos os meus pequenos, né? Os 3 que são a razão da minha vida, né? Como a Fabi falou, os filhos, eles mudam a gente, né? E cada um me ensinou uma coisa diferente, né? Cada um me ensina e vem me ensinando a ser diferente e a procurar ser o melhor, né? Porque a gente, quando se torna pais, eu acho que tudo que a gente faz é pensando neles, né? Como será daqui para frente
com eles, né? Não tem mais a nossa vida sem eles. Qualquer coisa que a gente vai fazer, primeira opção é pensar neles. Sim. Esses dias eu tava comentando com a Cecília, ela falando assim, eu falando da bagunça da casa e tudo. Aí eu falei assim, ela falou assim, mamãe, a senhora fica triste? Eu falei assim, não, amor. Sabe que tem hora que mãe é assim, ela tem vontade de ir pra uma ilha deserta. Aí na hora que ela vai pegar as malas, a primeira coisa que ela vai colocar dentro é os filhos. É verdade. Então, é tudo pra mim. Meus filhos são a razão da minha vida mesmo. É a busca por ser melhor. E eles me trouxeram esse apego maior ainda a Deus. Então, tudo que eu faço é buscando o melhor para a alma deles. Para que eles possam, no final da vida deles, contemplar a Deus face a face. É isso. Que lindo. Clarice tá com lindo. quantos anos hoje? Clarice, 1 ano e 6. 1 ano e 6, muito bebezinho. pequenininha. É um bebê. Uma fofa. Linda. A nossa conversa era pra ser 1 hora. Foi quanto tempo? Uma hora e meia já, Liz? 1h30 já. Uma hora e Mas meia. assim, não, vai ser 1 hora só pra gente... Maravilhoso, Caramba, porque foi caramba. fluindo aqui. Foi muito Eu bom. quero saber de vocês como vocês enxergam o futuro para as crianças que possuem fibrose cística. Olha, nós já vivenciamos um futuro muito melhor. Então, eu já vejo que nós já estamos numa fase, graças a Deus, muito melhor, porque hoje nós temos uma opção, um leque de tratamento que há algum tempo não tinha. Uhum. Então, enzimas, esses medicamentos que hoje nós temos acesso, conseguimos. A luta ainda é grande para conseguirmos mais. O modulador, ele está aí realmente para revolucionar o tratamento da fibrose cística. Eu acredito que daqui a anos nós não teremos só esse. Que hoje nós temos essa opção. Sim. Mas eu acredito que nós teremos mais opções e isso vai se tornar, né, vai se tornar fácil esse acesso. Nós sabemos a diferença, né, essa proximidade da cura da doença e quem sabe, né, o homem desenvolver, né, o que chega ainda a cura mesmo. Verdade. Né, mas hoje já é o medicamento, esse daí já está bem próximo e acredito que nós temos um futuro muito bom. É isso Né, de mesmo. novas perspectivas, nós vemos pessoas mais velhas, né, hoje idosos com fibrose cística. Olha só. Então, Uma coisa que eu acho interessante a gente não deixar de falar. Existem muitas pessoas que tratam asma, bronquite, Isso. pneumonias de repetição como se fossem isso. E, na verdade, é fibrose cística. sim, que não sabem. Aham. Caramba. Então, eu acho importante. As pessoas que têm esses sintomas muito Que repetitivos... acompanham ao longo da vida, Isso. né, Tânia? É fazer o teste do suor. Pedir para o médico, né? Encaminhá-lo, porque para fazer o teste do suor tem que ter o pedido médico. Sim. Então, vai num clínico geral, relata, né, os sintomas e façam, porque eu acho muito importante. Muitas Pra ter uma pessoas, qualidade o que de aconteceu? vida, né? O teste do Sim. pezinho, muitas pessoas não faziam o teste do pezinho. Sim. Então, não foram Verdade. Não detectados. tinha como descobrir. Então, não foram detectados. Caramba. E então tem muitas pessoas aí que não Uau. têm. Tem mutações que não são tão graves. Logo que eu estava descobrindo da Lívia, eu conversei com uma pessoa que descobriu aos 15 anos. Nossa. Que teve pancreatite. Olha E só. ali que ela foi descobrir que a Caramba. mutação dela não era grave, mas necessitava de cuidados, Sim. né? Sim. E todas as recorrências de infecções pulmonares ao longo da vida dela e a pancreatite que deu ali aos 15 anos levaram ela, né, a descobrir que ela tinha fibrose cística. Mas fez o Nossa. tratamento, ela casou, teve filho, conseguiu ter filhos, né? Que a Uau. infertilidade é um dos, Também é um dos... mesmo? Aham. é um dos fatores, né, que pode acontecer, né, para os meninos e as meninas, as homens e mulheres, né, com fibrose cística. Então, eu acredito que a medicina está a cada ano, a cada mês que vai passando, está estudando. E agora nós vamos começar a colher os resultados dessas pessoas que estão fazendo uso do modulador. Então, já tem mostrado como a Trikafta, Tânia... né? O O Trikafta, isso. Então, a Tânia já sentiu, já viu no Miguel Já. uma mudança ali muito boa para o fígado. E é um medicamento que tem que estar com o fígado bom, porque Aham. digamos que poderia piorar o estado Sim, do fígado, sim. né? E a gente não sabe todos os resultados Sim. que nós vamos... É a longo tempo, né? A gente sabe que a medicina é isso, é um medicamento novo e a longo tempo vai mostrando quais são os resultados nas crianças. Sim. Nesse tempo, ano passado, a Lívia teve muitas infecções pulmonares. Então, diferente do Miguel. Miguel, a parte... Miguel é mais a parte do fígado e pâncreas. Fígado e pâncreas. Já a Lívia, ela teve muita infecção pulmonar. O que levou ela, ano passado, ela ficou internada em Brasília, porque nós chegamos lá, ela estava saturando muito baixo. Nossa.
E eu, no aprendizado da doença, né, nós achamos que ainda era que era basal ter uma saturação 93, 94, 92. Eu achei que era o basal. Aí que eu tinha comprado o oxímetro, né, para ver em casa. E chegamos lá abaixo. E aí Brasília falou, não, vocês não vão poder voltar para o Mato Grosso. Fizemos tomografia, ela estava com brônquios dilatado, atelectasia, então era bronquiectasia, atelectasia, que é as paredes do pulmão coladinhas. E ali, a saturação baixa, nós internamos a Lívia para fazer um tratamento intensivo, porque ela já tinha passado por vários ao longo do ano e nada melhorava. A cada 40 dias ela estava com alguma situação. E lá a médica falou, olha, eu vou já encaminhar, fazer um laudo para vocês entrarem com o pedido judicial do Trikafta. E ali nós fomos atrás. Fizemos o pedido judicial, entramos com a advogada para conseguir, porque existe um medicamento. Sim. Né? Existe um medicamento. E Lívia estava num estado que ela... o que precisa? Quanto antes eu começar o tratamento, quanto mais eu preservar o pulmão da criança, o fígado, os órgãos dela, uma qualidade melhor de vida ela vai ter. Então, nós temos crianças que chegam aí aos 6 anos com um comprometimento pulmonar de 60%, 70%, 80% do pulmão. Qual que é a perspectiva, né? Entrar numa fila de transplante e para frente. Bolsa de oxigênio. Não conseguir correr, não conseguir praticar esportes, porque cansa. Então, Lívia, daí nós entramos com um processo judicial e dentro desse tempo, Lívia agravou com a bactéria Pseudomonas. Que é uma Que é a bactéria. Ela foram 30 dias de tratamento intenso, ela saturando muito baixo, muita secreção. Era intenso. Teve vezes de tratamento de nós ficarmos com 6 inalações por dia. Caramba. Né? São 6 inalações por dia. Caramba. Tinha dias que Lívia vivia só para tratar, porque se não era inalação, 30 minutos depois de inalação, vinha a fisioterapia. Depois da fisioterapia, você fazia outra inalação, que era daí a inalação com pulmão limpo. Aí tinha o medicamento, que era o antibiótico, aí o corticoide, aí depois mais vai pra clínica. Aí isso vai pra clínica. Então, era o dia, assim, em função, sem ela viver ali o dia a dia. E ali nós conseguimos, através de uma pessoa, que fez nós conseguimos doação de um medicamento para ela, e eu não hesitei, aceitei essa doação e começamos a fazer o uso do medicamento. Dentro de 5 dias a 8 dias, Lívia estava com outro quadro de secreção pulmonar. Ela estava muito melhor. Uau. E de lá para cá, nesses poucos, nós ganhamos para um tempo determinado. Ela nunca mais teve exacerbação. Caramba, que benção. Nível de crescimento melhorou. Ganho de peso, ela melhorou. Uau. Ela não sente cansaço. Lívia corre. Lívia não tosse mais de madrugada. Não tem crise de tosse mais, porque quando eles começavam a exercitar, né, Tânia? Causava tosse demais, porque muita secreção. Então, a qualidade de vida dela, né, melhorou. Então, depois nós fizemos depois da entrada do processo, nós conseguimos eliminar mês passado, e agora nós estamos aguardando a justiça mandar o medicamento. Então, por isso que hoje eu senti na pele, eu temo por não receber esse medicamento, porque ela precisa. Eu sei que hoje é o que traz ali toda essa vida que eu não vi na minha filha, porque eu não a reconhecia depois do medicamento, porque eu imaginava que Lívia era uma criança brava, Lívia era uma criança que ficava reclamona demais. Era a visão que eu tinha dela antes. Falei, nossa, essa menina vai ser difícil, porque ela já acorda brava, estressada. Mas Lívia, já teve vezes de manhã, quando eu pegava o oxímetro para ver como que ela estava, o batimento, ela dormindo a 150. Então, era uma criança que acordava fadigada já, cansada. Por isso que ela acordava. Quero ir pro colo, mãe, não quero andar. Ela já acordava cansada. Então, hoje, eu vejo a qualidade que a minha filha tem. Isso, eu preciso, eu com todas as minhas forças, onde eu tiver que ir, eu vou lutar pela minha filha e por todas as crianças que precisam. Porque é onde ela chegou perto ali. Eu falo por uma providência divina, né? E hoje ontem nós começamos a novena de Santa Terezinha, e ano passado Lívia ganhou uma rosa na novena de Santa Terezinha, e essa semana eu estou fazendo em agradecimento, porque eu acredito muito na intercessão dela sobre a vida da Lívia e nessa graça que ela alcançou,
porque dentro desse ano muitas coisas aconteceram. E hoje a minha filha, como ela está, é uma graça de Deus. Sim. Então, é isso que eu desejo para todas as crianças e espero que isso seja o quanto antes possível, porque cada dia é um sopro de vida a mais que a criança que começa cedo o tratamento, ela ganha. Então, rezo por todas as pessoas que pegam nesse processo. Eu oro pelas pessoas que tocam nesse processo, para que sintam tocados por Deus, para que não vejam só valores, burocracia, não vejam só política nisso. Sim. Porque atrás de cada política tem família que está sofrendo, tem crianças que estão adoecendo, morrendo, perdendo fôlego, morrendo, perdendo ali a qualidade de vida e tudo que pode viver aqui nesse mundo. Pessoas que vão ser grandes profissionais e que nós precisamos lutar por elas. Então, eu acredito, né? Eu creio no Deus que vai fazer aí tudo o que é possível e homens que são filhos de Deus e que vão ver essa vontade dele também aqui na Terra. Então, eu creio nisso, né? Nós cremos e é o que nós desejamos para nossas crianças e todas as crianças que fazem parte desse grupo, né? Que tem esse diagnóstico. Perfeito. E aí, meu amor, tem mais alguma coisa aí? Vocês sabem quantas crianças tem com fibrose cística no Brasil ou no Mato Grosso? No Brasil, 6.000 pessoas. Aproximadamente, nós vimos acho que nós assistimos uma live semana passada e o doutor ele trouxe esse dado, né? Cerca de 6.000 pessoas no Brasil. Pouco, né? 200 milhões de habitantes? Se for ver 6 mil, comparação. não é nada. Mas não imagina é nada. 6 mil que Não, mas eu tô falando assim, não é nada pro à poder população. público olhar para sim, isso, sim. porque você imagina quantas doenças não tem nós mais sabemos quantidade e tudo mais. É isso, fala assim, é uma fatia muito pequena. É isso que eu vejo, assim. Sim. O poder público, ele olha assim, é uma fatia muito pequena da população. Tem muito mais crianças com diabetes. Tipo, tem muito mais crianças com diabetes. Vamos cuidar disso aqui mais. É isso que eu vejo. Nesse sentido, entendeu? São poucas pessoas e o poder público acaba olhando não, são poucas pessoas pra gente cuidar. Vamos olhar pra essas outras doenças aqui. Assim, com absurda, certeza, com né? cada vida, né? Cada vida. Mas nós vamos conseguir essa luta, essa batalha. Com certeza, já estamos nesse caminho e vai dar tudo certo. Com certeza. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não perguntou? Do céu? Não, acho que não. Acho que é isso, né? Alguma coisa mais, meu amor? Não, aqui tá Podemos. tudo Se certo. quiser deixar o perfil. O Miguel tem um perfil, né, Tânia? o Miguel importante, tem. é legal. O Miguel Isso tem um mesmo. perfil no Instagram. Qual que é? Eu tenho Miguel Guerreiro de Fibra. Eu Eu já fui muito mais ativa. Mas a Tânia alimentou muito bastante. mais ativa no Insta dele. Mas vira e mexe eu posto alguma coisinha. Perfeito. Nós vamos deixar aqui para Bem as pessoas legal. acompanharem, né? Isso é com muito certeza. bom, porque é o que são as redes que nós encontramos. Porque você vai o quê? Você vai lá no Google. Eu fui também no Instagram, digitei lá, fibrose cística, muitas mãe mães- de fibra. Eu fui muitas vendo mães quais são os acabam, perfis. que... falando comigo por ali também. Sim, Que legal. Porque é uma pesquisa mesmo. Hoje em dia é rede social, né? com certeza. Até você chegar no médico, até ter o resultado, a gente fica na ânsia, né? Sim, realmente. Verdade. É isso aí. E indicar pra vocês depois, vocês criarem um perfil no YouTube, gente. Que daí os Verdade. YouTube, os vídeos são maiores, as pessoas, eles Vocês ficam conseguem por explicar muito com tempo. O Instagram, detalhes. Verdade. Instagram, você postou, ele é 24 horas, sumiu a postagem. No YouTube, não, ela vai retroalimentando ali por muito tempo. E vocês, com certeza, podem ajudar muitas Podem trazer muitas relatos pessoas. de outras Nós temos que mãezinhas. encaixar. Encaixar isso. encaixar eu o sei, tempo Mas nosso essa é a ali. ideia. Vocês vão É pegar verdade. o celular lá tenho e no gravar. Instagram Eu Eu tenho no Instagram algumas postagens. postagens, coloquei em destaque ali sobre fibrose cística, mas ainda tento postar ali a rotina, né? Algum dia ou outro, mas eu sou muito ruim pra... Hoje nós Na temos rede social. esse canal de comunicação muito próximo com o Isso outro, é que às vezes ótimo. está longe. Isso é Verdade. muito bom, né? A gente vê que isso aqui é muito poderoso. E sabe que no início eu tinha a visão... Eu não gostava de postar. Eu não postava. No primeiro ano da Live, eu nem falei porque eu tinha um Sim. bloqueio. Sim. E hoje eu vejo o quanto que é importante. Nossa, muito. Porque o quanto que eu precisei dessas pessoas, dessa rede ali, de assistir, dos vídeos do Miguel. E porque faz a diferença para nós termos
como que é o dia a dia? Aham. O que causa? Não é só uma visão médica. Eu achava interessante já postar, na época que eu tinha o Facebook, justamente para familiares e amigos saberem dos cuidados que tinha que ter com ele. Sim. E depois uma conhecida acabou falando, olha, vamos criar um perfil no Instagram dele. E tal. foi muito legal. Foi Foi bem legal. Muito legal a ideia. Sim, E aí eu alimento o meu perfil ali, conto um pouquinho da nossa trajetória, de como Lívia tá, ela passa, com as outras crianças também, junto com as minhas outras meninas, né? Que ótimo. Ai. É isso aí, gente. Rede social do Miguel, você já falou, né? Já falou. Fábio, sua rede social também tem alguma coisa lá? Tem. Qual Também que é a tem sua rede destaque. social? Fabi Siva. Fabi Underline. Fabi, Isso. a sua também? Você passa também? Pode No do deixar. Miguel, tu já só entrar, que É. tem o meu também lá. Lá tem os Perfeito. destaques Perfeito. da Lívia e... Eu quero agradecer vocês por terem vindo de Tangará da Serra até aqui, por compartilhar essa trajetória de vocês desde o diagnóstico. E nós cremos que as crianças aí, elas terão um futuro lindo, terão o medicamento fornecido ali que elas precisam, terão qualidade de vida e serão seres humanos aí maravilhosos, que terão longos e longos anos de vida. Nós cremos nisso. Então, muito obrigada por vocês terem compartilhado um pouquinho da trajetória de vocês com a gente e com as pessoas que estão aí assistindo. E já fica o convite, daqui 15 anos, a gente gravar outro que já vão estar na Deus faculdade, vão quiser. estar casando, Verdade, aí já, né? Aí contar tudo. Aí viremos aqui, Miguel, né? Isso, Miguel, com vem certeza. aqui. Aí eles já vão poder estar Não. próximos. Estar Daí a próximos. gente já vai ter um estúdio maior que vai caber todo Verdade, mundo. vai caber todo mundo. Verdade. Muito E obrigada E eles mesmo. testemunharem como crianças, né? Filhos, Como como é que que foi, foi a né? vivência. É isso mesmo, gente. Mas a gente fica muito feliz mesmo. Foi uma conversa muito legal e a gente Muito sabe que legal, tem o foi poder de ajudar muitas pessoas. Porque eu tenho certeza que muitos pais, muitas mães vão encontrar esse vídeo um aconchego. Fala assim, "Cara, existe uma chance, existe uma possibilidade." Porque quando você vai pro Google, É isso. fala assim... E a força que vocês passam também, Sim. né? Vocês se mostraram muito fortes diante de uma doença E uma que fé é inabalável, rara né? e uma fé inabalável de vocês. Então, Amém, isso é isso. muito bom porque abraça o outro que tá ali Com do outro certeza. lado, né? E você que ficou com a gente... Eita! E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Muito obrigado você também, meu Obrigada amor. a você, Foi um meu prazer amor. ter você aqui. Siga o nosso Instagram, @nosso.podcast, lá no Instagram. Tem que como curtir, comentar, É né, verdade. meu amor? Compartilha nos grupos aí também. Isso mesmo. Que nós... E se inscreve no nosso canal. Estamos rumo a Isso. 1000 inscritos. Isso mesmo. E toda segunda-feira, às 19 horas, tem um episódio novo. É verdade. Ficamos por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.